Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 59 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Mas poxa, ele não vai divulgar seu trabalho. Eu falei, querido, mas você tá divulgando meu trabalho cagado. Eu não quero divulgar trabalho cagado. Limpeza pra mim, que eu acho que é bem interessante, é, por exemplo, tu poder parar de trabalhar e conseguir manter o teu padrão de vida. Quanto mais tempo tu conseguir manter o teu padrão de vida, mais rico tu é. Então tá, pessoal, apresentando as integrantes dessa edição do podcast do blog Aparelho Elétrico, a autora do blog Pronoia Tradutória, intérprete de conferências, tradutora e escritora Carolina Valiter. Tudo bom, Carol? Oi, Henrique. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada pelo convite. Vamos lá. E na outra ponta da extensão do aparelho, da newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, a designer de marcas Dani Lima. Tudo bom, Dani? Tudo bem, Henrique. E aí, beleza? Olá, galera. Bom estar de volta aí mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre o lado hermético do empreendedorismo. Vamos falar sobre diversas crenças que permeiam o mundo dos negócios. Algumas podem até fazer sentido, outras são mera bullshitagem. Logo após os comentários e recados da direção. Previously on Aparelho Elétrico. Você já viu lá no blog o artigo que eu publiquei contando sobre o curso de Dev Web, de desenvolvimento web, que eu fiz e que me ajudou a construir o site do aparelho elétrico? Se você já manja um pouco de HTML e CSS e quer aprender a criar sites WordPress com layout responsivo, ou seja, se adapta a todas as telinhas, seja para oferecer esse serviço para os seus clientes ou para fazer o site do seu próprio projeto, esse curso da Udemy pode te ajudar. Para saber mais, é só acessar o link aqui na descrição do post. Se você não quiser ouvir os comentários e comunicados da direção, é só avançar por volta dos 14 minutos e 42 segundos. Anda-lhe. Receba os avisos de conteúdos novos no aparelho elétrico direto no seu e-mail, meu camarada. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Você já faz parte da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico? Quem apoia o blog com R$5 por mês ou mais recebe vários mimos em troca. Agora eu vou listar os mimos, olha só. Se liga só, você participa do grupo secreto do Aparelho Elétrico no Facebook, o mimo número 1. E lá rolam enquetes para definir os próximos conteúdos do blog. Rola também muito conteúdo, A galera vai postando links legais que tá achando. A gente comenta sobre os links, troca experiências, aquela coisa toda. Aquela maçaroca que rola nesses grupos do Facebook. E vez ou outra, agora tá rolando até umas oportunidades de trabalho lá. Volta e meia alguém me procura, eu digo, isso eu não tenho como fazer, não é da minha calçada, Outro dia eu escutei alguém falando, não é da minha calçada. Eu posto lá as oportunidades pra galera e tal, então tá rolando bastante coisa legal no grupo do Facebook, se fosse você, participava da liga aí. Além do grupo, quem tá na liga também tem seu nome e foto no quadro de apoiadores do site do Aparelho Elétrico, então vai ter teu nomezinho lá no site do Aparelho Elétrico e foto lá também. Além disso, eu cito teu nome aqui, dando boas-vindas pra você que recém chegou na liga. Isso acontece uma vez por mês, quando a gente passa a régua, vê quem entrou e tal. Já faço a lista de todos eles e cito aqui dando boas-vindas pra quem chegou esse mês, ou seja, no mês passado na liga. E tem ainda outras recompensas que eu tô pensando em outras coisas legais aí que eu quero agilizar, tá de mimo aí pra galera que tá apoiando o blog com R$5 por mês ou mais, Aí fica a seu critério. Quer fazer parte da liga? Então, aparelhoelétrico.com/seja da liga. Partiu pros comentários. Se você quer que seu comentário
seja lido aqui no programa. Assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Se você não quer comentar, não gosta, é uma pessoa meio tímida, eu não quero dar meu parecer sobre isso, passa lá mesmo assim, fica de cantinho. Pega algumas dicas com a galera que tá comentando lá, de repente, se você vira algo interessante, dá uma comentadinha, mas não esquece de dar o upzinho nas participações lá, que você mais curtiu, os comentários mais interessantes, que te chamou a atenção, que assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi cidades para profissionais independentes, né? Foi a versão de Dublin, a gente já tinha feito a versão de Lisboa, agora rolou Dublin, tá na manga aí pra rolar Londres, queremos fazer de Nova York também, queremos fazer sobre algumas cidades na Austrália, tem um monte aí de cidades que a gente quer fazer, que é legal, que é destino aí que todo mundo pensa, quero ir pra essa cidade e tal. Essas as cidades mais importantes a gente pretende fazer podcast aqui. Então rolou essa de Dublin e quem ranqueou por lá foi a própria Carol Machado, que participou do podcast. Ela comentou um link muito legal que dá pra ver a câmera ao vivo do Temple Bar, né, que é aquela região de Dublin que a gente mencionou, que inclusive o Álvaro, que participou do podcast, tem as coordenadas tatuadas no ombro, pra ver como o cara gostava dessa região de Dublin, né? Eu imagino que deve ser a região mais festiva da cidade, né? Onde tem um monte de barzinho e tal. E a Carol compartilhou com a gente ali nos comentários esse link que mostra a câmera ao vivo do Temple Bar, né? Ou seja, tu clicando ali nesse linkzinho, tu consegue ver as pessoas caminhando ali pelo Temple Bar, tu consegue ver duas fachadas de bares, né? Bares com a fachada bem antiga, assim. Achei muito bacana, dá pra ver a ruazinha calçada com paralelepípedo e tal. Muito bacana pra ver, assim, pra dar uma sacada do que é Dublin. E bacana que dá pra ver, assim, em tempo real, né? Então vale a pena. Vou deixar o link aqui na descrição do post pra quem quiser dar essa sacada lá. Aliás, esse site é o earthcam.com, dá pra ver câmera de lugares de todo mundo, assim, muito bacana. Eu há pouco tava dando uma mexida por ali, cliquei ali pra ver Londres, né? Pra ver a Abbey Road. Cara, é uma função a galera atravessando aquela rua lá e os táxis querendo passar, os carros querendo passar e a galera toda hora atravessando aquela faixa de segurança pra imitar a capa famosa do Abbey Road, do disco dos Beatles, né? A loucura. Até teve um tempo atrás que os caras, o que eles queriam fazer? Eles queriam fechar a rua, queriam proibir os turistas de tirar foto. Isso já faz bastante tempo. Mas, cara, realmente, aquilo ali perturba a paz, cara, porque é uma infinidade. Acho que em um minuto que eu fiquei olhando a câmera ali, tinha, sem brincadeira, umas 30, 40 pessoas passando ali o tempo inteiro pra tirar foto. Porra, não tem como tu usar a rua assim, né? O cara que é motorista e tal, né? É uma função, cara. Mas fica a dica aí da câmera da Carol, que eu deixo o link aqui pra quem quiser ver Dublin, né? O Temple Bar, a região do Temple Bar em Dublin. Deixo o link aqui na descrição do post. Vamos em frente com o comentário do Diego Cisnandes. Parabéns, Henrique! Baita podcast como sempre. Dublin é minha cidade do coração. Escutar o pessoal falando sobre ela é só saudades. Principalmente o Álvaro, que é um dos maiores brothers que fiz por lá, antes dele ser preso. O Álvaro, cheio de história pra contar. É tatuagem do Temple Bar, o cara foi preso na imigração. Tanto no perrengue procurando emprego, quanto nas festas da Dices e no St. Patrick's Day. Preciso comentar que saudades de comer um chicken fillet sentado em alguma praça aí tomando um café. Que cena, hein? Sem dúvida, uma das melhores coisas do dia a dia. Minha dica pra quem está em dúvida é: vá! É uma oportunidade incrível para aprimorar o seu inglês e para o crescimento pessoal. Fora o contato que você faz com pessoas do mundo todo, que abre sua visão de mundo e te traz muitas possibilidades. Sem falar no dia a dia, vivendo em uma capital europeia, onde tudo é incrivelmente antigo. Lembro de um dia entrar em um pub e descobrir que ele era do ano de 1200. Cacete, cara. Ou seja, muito mais velho que o Brasil. Infelizmente, minha estada foi mais curta do que o planejado, mas sem dúvida voltarei para mais umas Guinness e quem sabe ficar trabalhando pela Europa como a Carol e o Álvaro fazem. Grande comentário, Diego aí. Então não era mentira, Diego, tudo aquilo que o Álvaro contou pra nós. Depois eu fiquei pensando, se esse rapaz estava mentindo pra gente, né? Cara, mas é cada história, né? É muito legal a participação do Álvaro. Inclusive, a gente tá conversando com o Álvaro aí pra fazer um sobre Barcelona. Vamos ver se rola isso, né? Também vamos dar um tempo aí pro Álvaro aprontar mais algumas aí pra Barcelona e aí depois a gente chama ele pra vir contar esses causos pra gente. Mas, Diego, e esse negócio de tu estar numa capital onde pessoas do mundo inteiro vão, é muito legal essa parada cosmopolita, tu entra em contato com várias culturas, com várias pessoas diferentes e tal, né? Claro que muita gente
gente diz assim, né, quando tu vai pra um outro país, não, eu quero. Agora, inclusive, tem uma amiga que tá indo morar em Londres agora. E ela falou assim, não, eu quero ficar, pelo menos no início, longe de brasileiro. Quero aprender bem o inglês, então quero me relacionar com outras culturas e tal, pra desenvolver mais a língua e tal, né, aprender bastante. Mas eu acho que chega um momento que começa a dar uma saudadezinha de casa, assim, né, então a gente começa sempre mais pro lado dos brasileiros. Eu, quando tava em Melbourne, me envolvi com a galera da Espanha lá. Como meu inglês já tinha um nívelzinho legal, assim, então eu não passava muito perrengue pra me comunicar, conseguia fazer amigos, então. Aí, não sei, cara, acabou sendo assim, fiz amizades por questão de afinidade mesmo, de pensar parecido a respeito de algumas coisas e tal, e acabei ficando mais próximo à galera da Espanha, assim. Não precisei ficar muito perto de brasileiro, né? Não precisei ficar, né? Quando fosse uma praga, né? Eu não quero ficar perto de brasileiro. Não, é legal, né? Quando bate essa saudade de casa, tu tá perto de brasileiro. É legal também tu te forçar a ficar perto de outras pessoas pra tu te forçar a aprender a língua, né? Se o teu objetivo é aprender a língua, né? Mas isso depende muito, nessa questão do intercâmbio também depende muito do teu nível de inglês. Eu via que tinha brasileiro que chegou zerado lá na Austrália, e aí, cara, não tinha como. Os brasileiros que eu via lá, que chegavam com nível zerado de inglês, eles não conseguiam se comunicar com outras pessoas de outras nacionalidades. Então eles eram obrigados a ficar com brasileiro. E isso é ruim porque acaba atrasando. Tu fala muito em português, né? E aí tu demora a engrenar um pouco mais. Então, pra fazer esse intercâmbio aí, o ideal é tu já sair com uma base de inglês. Algo que tu consiga te comunicar e tal. E aí tu não fica dependente dessa parada de ficar sempre perto de brasileiro. E aí tu consegue desenvolver melhor o teu inglês, né? Mais rápido, desenvolve mais rápido. Tu é obrigado a falar no dia a dia, né? E ou então, assim, pelo menos outra dica legal também, vai morar com brasileiro, acha legal o brasileiro por causa dos hábitos do brasileiro, já tá acostumado, né? Não é aquele choque de cultura, se tu vai morar com outra pessoa e tal, né? Tem gente que considera algumas etnias, algumas nacionalidades meio, né, generalizando a full, meio sujas, né? Não tomam banho, não lavam direito as coisas, não tem uma boa higiene. Rolam esses preconceitos, né? Mas a dica, assim, vai morar com brasileiro, sente muita saudade de casa, bota algum estrangeiro junto pra vocês exercitarem o idioma. Daí, como tal... E neste momento toca o celular. Pra vocês exercitarem o idioma, né? Então, se tem um estrangeiro junto, vocês têm que falar inglês pra que todos vocês entendam, né? Já que é falta de educação tu ficar falando o teu idioma na frente de uma pessoa que não entende o que tu tá falando, né? Então, porra, muito legal. Começa a falar de viagem, assim, me bate uma saudadezinha da Austrália também. Muito legal esse teu relato aí, Diego. Eu concordo contigo também quando tu fala que minha dica pra quem está em dúvida é vá. E assim, tu te desenvolve pra caralho como pessoa, né? Porque tu te coloca numa situações que, porra, né, velho? Como é que eu vou resolver essa treta aqui? Tô eu sozinho, mal falo o idioma, não sei o que. Tem que ser proativo, tu tá ali sozinho pra resolver as paradas, tu não tem amigos, tu não tem família, tu não tem outro amparo, então é tu por ti mesmo, né? Tu tá sozinho, tu te coloca numa situação onde tu tem que resolver as paradas, né? Claro que tu vai ter o auxílio da agência de viagem, volta e meia, a gente fica às vezes com a impressão de que é um outro mundo, que a gente vai estar fechado lá. E cara, era bizarro assim, porque quando eu tava na Austrália eu conversava com o pessoal aqui do Brasil, claro, rolava uma questão assim de fuso horário, às vezes tu queria conversar com a pessoa já tava indo dormir, tu tava indo dormir, a pessoa tava acordando, e aquela coisa, né, estavam em ritmos diferentes, isso aí atrapalha um pouco, mas a comunicação ela flui muito, cara, a internet bombando hoje, na Austrália, por exemplo, tem a conexão muito boa, a Carol falou a questão da internet em Dublin, que é boa também, cara, tu tendo internet, conexão à internet, tu fala com todo mundo, tu nem sente tanta saudade assim também, mas enfim, é uma bela dica aí, quem quiser ir pra Dublin, vá, tá todo o podcast ali cheio, repleto de informações. Vamos pra frente aqui, tem mais um comentário pra finalizar, que é o comentário do Cláudio Barbosa. Henrique, pra variar, um cast espetacular. Você, a Carol e o Álvaro deram um show de informações. Tem um amigo que passou o mesmo perrengue do que o Álvaro, mas lá na Nova Zelândia. Traz mais informações aí, Cláudio. Como assim o mesmo perrengue? O que o teu amigo aprontou lá na imigração na Nova Zelândia, cara? Conta pra gente aí nos comentários. Foi a primeira viagem internacional do cara e ele estava sozinho. Quase se borrou. Só não saiu de Camburão. É, o Álvaro é as treta dele, né, cara? Não, mas eu também compartilhei nesse podcast a questão aquela de Londres, né? Chegando em Londres e tal, e tava todo cagado, tava guri de primeira viagem, né? Guri de apartamento viajando a primeira vez. Por mais que esteja fazendo tudo certo, tu acha que o cara te faz uma pergunta mais séria, tu já... pois é...
como é que é? Ah, não sei, sabe? Se perde, né? Essa questão da imigração é sério, né, cara? É legal que rende essas histórias aí. Valeu, Cláudio, pelo comentário aí. E esse, então, foram alguns dos comentários sobre o episódio número 58, Cidades para Profissionais Independentes, Dublin. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio sobre Dublin e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. O mundo dos negócios, do dinheiro e do empreendedorismo é povoado por diversas, digamos, crenças, mitos, mantras, conceitos, desculpas, teorias, frases ou lemas, chame como quiser, que a gente acaba incorporando e repetindo no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem para pra pensar se elas de fato têm algum fundamento. Muitas vezes os significados ficam até ocultos. Algumas até remetem a uma questão mais relacionada à energia, a algo mais etéreo, espiritual. Hoje então nós vamos jogar luz sobre algumas máximas para tentar livrar você de algumas armadilhas na hora de conduzir o seu projeto. Gurias, eu listei várias frases que tem por aí que a gente fica repetindo, que a galera repete, às vezes a gente não... Peraí, faz sentido isso aí? Não sei se vocês de repente têm alguma na manga aí também, podem ficar à vontade para trazer pra mesa. Eu vou largar uma que eu acho que é uma das mais repetidas talvez, que é o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Dani Lima, começar o papo contigo, Dani. Tu acredita que o dinheiro é consequência de um bom trabalho, Dani? Cara, eu acho que é uma definição muito, muito simplista, né, cara? Assim, cara, as pessoas nascem com condições financeiras e sociais diferentes. E a condição em que você nasce não diz nada sobre você, né? Assim, você pode nascer com dinheiro, você pode nascer sem dinheiro. Se você vai empreender, se a sua família pode te emprestar o dinheiro pra você começar, cara, você já tem uma boa alavanca ali, né? E esse dinheiro não é consequência do seu trabalho, é consequência da sorte de onde você nasceu, né? Se seu pai já tem uma empresa, você começa a desenvolver aquela empresa. E sem falar que existem outras questões, né? Assim, isso parece que, assim, você trabalhou bem, você recebeu dinheiro. E a gente que é freelancer, que a gente tá todo dia, né, correndo atrás, tal, sabe que tem que divulgar, conseguir cliente e tal. Sabe que não é assim, né? Não é só bom trabalho, assim. Né? Você tem que botar o ovo e tem que cacarejar, né? Então você pode estar trabalhando muito bem, mas se não chega cliente, não vai chegar dinheiro, cara. É uma frase estranha, né? Dinheiro é consequência. E a gente repete isso, muitas vezes falam, né? Tipo, tem uma pessoa famosa na televisão, não sei o quê. Aí como é que tu lida com dinheiro? Ah, dinheiro é a mera consequência de um bom trabalho, não sei o quê. Só que às vezes também tem a questão de tem que estar preparado pro dinheiro vir, né? Às vezes a gente acha que assim, eu sou designer, por exemplo, e eu só vou fazer o meu design bonitinho, né? Vou fazer só o meu design ali e o dinheiro vai vir atrás de mim. Tá, mas peraí, tu precisa também abrir outras portas pro dinheiro chegar em ti. Às vezes tu pode ser um puta de um trabalhador do caralho, uma pessoa muito bom, profissional muito bom, mas o dinheiro não chega. Não, e ainda tem um outro lado. Às vezes chega, cara, mas se você não lida bem com ele, ele vai embora também. Exato, ele não fica, né? Ele não fica. É, cara, dinheiro é essa coisa. A gente tem essa muita coisa com dinheiro, mas dinheiro é essa coisa, cara, que vem e vai, sabe? Eu entendo a preocupação com dinheiro, porque afinal de contas a gente tem que pagar boleto, mas eu acredito cada vez mais que dinheiro não é indicativo de nada, porque você pode ter muito, você pode ter pouco, você pode ganhar um monte, amanhã você pode perder um monte, e é isso aí. É assim que funciona com dinheiro. Então, eu não acho que ele é, tipo assim, um indicador na vida pessoal. Claro, quando você tá falando de resultado de empresas, de negócios, são outros 500, assim, né? Numa análise mais fria, mas em termos de sucesso pessoal, de vida pessoal, acho que ele não é indicativo de nada. Eu acho que eu já comecei meio pesado, né? Carol, ajuda a gente aí, Carol. O que tu pensa sobre essa frase aí? Olha, concordo com o que a Dani disse, né? A gente sempre esquece de falar de classe. E isso é uma realidade, então não dá pra ignorar esse fato. Definitivamente, dinheiro não é consequência de bom trabalho, porque qualificar trabalho como bom ou ruim é uma variável muito instável, né? Depende de quem recebe o trabalho, então não está muito no nosso poder determinar. A gente, enquanto profissional autônomo que oferece um serviço, nós sabemos o que é o nosso bom trabalho, mas o cliente vai ter a percepção dele, que pode concordar ou não com a nossa. Fora, quantas vezes a gente faz um excelente trabalho e o dinheiro não vem. Porra! Né? Sim, então, acontece também, cara. Acontece. Ou ele vem, mas vem pouco,
buraco e a gente pensa, putz, eu devia ter cobrado mais, ou Eu né, mereço da próxima vez mais. eu mereço mais. Então, cara, definitivamente, pra mim, dinheiro é só mais uma ferramenta que a gente tem no mundo, que serve muito de máscara, que é muito mal utilizada, também super valorizada, assim, né, no nível... Assim, a gente conhece a sociedade que a gente vive. Entendo a importância, afinal de contas, temos boletos, como a Dani bem lembrou. As coisas que realmente importam na vida, o dinheiro não é parâmetro. Tem várias histórias de artistas, né, e profissionais que morreram na miséria, que hoje são reconhecidos, né? Hoje são reconhecidos sim. porra, acabaram sem tostão nenhum, né? Vocês querem um exemplo maior do que Vincent Van Gogh, que vendeu um quadro na vida? O cara hoje é celebrado como um dos maiores artistas, assim, maiores influências na história da arte. Pois é, O cara daí... vendeu um quadro durante a vida. Então, o trabalho dele era bom, ele não ganhou dinheiro. E aí, não valia naquela época a parada? Ou seja, o trabalho naquela época não era bom, então? Será que é isso que a gente pode tirar? Ah, não, naquela época não era bom, é bom agora. O conceito de qualidade varia no tempo, no espaço. Sim. Eu acho que o Henrique quis dizer pessoas que ganham muito dinheiro e perdem ao longo da vida, a ponto, né, também tem essa faceta. Nossa, muita gente. Porque a gente também não é educado a usar o dinheiro de uma forma saudável, né, funcional. A gente usa o dinheiro pra tapar os buracos da nossa alma perdida e pra ganhar status, pra crescer na hierarquia social. Tudo isso é só ferramenta, assim, não é parâmetro de sucesso nem de bem-estar. Pois é, e tem uma coisa do lado do... Porque eu acho que nessa coisa desse lado hermético, essa coisa da crença, acho que a gente entra também na ideia do positivismo, né? A ideia do pensamento positivo, que é só você pensar positivo, que você consegue. E é interessante notar que às vezes essa coisa do pensamento positivo, que vem daquela maluquice lá do segredo, né? É só você pensar no carro que você quer, você materializa e você ganha o carro. E que, na verdade, tudo isso que estão falando de pensamento positivo, às vezes é só pra ter mais coisas. Então, será que é isso mesmo, né? Tudo bem. Então seja empreendedor pra ganhar dinheiro e pra ter sucesso. Tudo bem, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer se sentir bem sucedido, mas é isso mesmo que vale? Se você não se parar pra perguntar o que são essas frases, tipo assim, tenha sucesso, ganhe dinheiro, se você não perguntar o que é isso pra você, o que significa isso pra você, será que vai valer a pena? Todo esse esforço e toda essa coisa? Acho que não, né? Por quê, né? Por que tu quer essa grana? Por que tu quer esse sucesso? O que tu quer fazer com isso, né? O que tu quer provar, né? Às vezes a gente, não, quero porque eu quero, mas por quê? E tipo, esse negócio do dinheiro, a gente tende muito a se esquivar, eu acho, né? Essa frase, dinheiro é consequência de um bom trabalho, eu acho que também é a pessoa se eximindo um pouco de ter que lidar com a questão dinheiro, né? Porque se tu tem um negócio, tu precisa do dinheiro, assim como a Carol falou, o dinheiro é uma ferramenta pra fazer o teu empreendimento continuar rodando, né? Sem dinheiro tu não consegue, a gente tá inserido numa sociedade capitalista e o dinheiro, pra tu pagar a tua internet, tu precisa de dinheiro, pra tu pagar o teu aluguel, tu precisa de dinheiro, pra tu divulgar, tu precisa de dinheiro, então não tem como tu ficar nessa de que, não, eu não vou pensar nisso, eu vou simplesmente fazer um bom trabalho. Em algum momento tu vai precisar de dinheiro pra expandir, né, o teu negócio. E eu acho que isso vem muito, essa frase vem muito pra se eximir de ter que pensar nisso. Não, eu não penso nisso, cara, eu só faço aqui, eu só treino, eu só faço aqui, eu melhoro e o dinheiro vem atrás de mim. Isso é ok, pode ser bacana até. Se tu é muito foda, o dinheiro acaba correndo atrás de ti de alguma maneira, né? Tipo, tu vê aí youtubers da vida, né? Os caras vão lá, fazer uns videozinhos, papapá, davam risada, não sei o que, milhões de pessoas começaram a seguir o cara, as marcas vão atrás, né? Pra botar o dinheiro lá. Mas tem um fator sorte grande aí, né? Que a gente até falou em outro programa, né? Eu bato muito nessa tecla da sorte. Porque eu acho que hoje em dia parece que a sorte é uma coisa ruim. Se a pessoa pensa, você tem sorte, parece que você tá quase xingando a pessoa. Assim, cara, tu tá desmerecendo, é né? Boa, algo que ela construiu. Sorte é uma coisa muito boa. Então os youtubers estavam lá e tal, mas eles estavam no momento certo, no lugar certo, sabe? Deram a sorte daquilo acontecer naquele momento que eles estavam lá. Porque se fosse alguns anos pra frente, alguns anos pra trás, ia ficar na mesma, ia ser aquele canelzinho lá e não ia dar em nada, e é isso aí. Então teve essa grande sorte deles estarem nesse momento. Eu vejo uma relação, eu acho que existe uma relação muito grande entre dinheiro, sorte, posição social, porque essas coisas estão muito ligadas, né? E eu sempre digo isso, cara, eu acho muito mesquinho você não reconhecer a sua sorte quando você tá numa posição legal, quando você conseguiu fazer um trabalho legal, quando você teve a possibilidade de desenvolver uma carreira freelancer, como a gente aqui é freelancer, porque você tem que ter essa possibilidade, porque se você, de repente, já é muito novo, já tem uma responsabilidade muito grande, já precisa manter, de repente, uma estrutura em casa, ajudar em alguma coisa, talvez não seja viável pra você parar e tentar ser freelancer, né? Tipo assim, começar isso ganhando menos, talvez não seja uma possibilidade. Então, se você teve essa possibilidade
possibilidade, cara, eu acho muito injusto não reconhecer a sorte que você teve, porque é injusto com as pessoas que não tiveram essa possibilidade. Eu bato muito nessa tecla aqui em casa e com os meus filhos também. Às vezes eles começam a falar, eu quero isso. Vocês têm muita sorte, porque vocês têm uma casa, vocês têm uma casa segura, vocês têm uma boa escola, vocês têm mamãe e papai pra cuidar de vocês, tudo isso é muita sorte, não pode reclamar. Nós somos privilegiados, né, cara, em várias esferas, né, e é importante reconhecer isso, né. E eu diria que nessa frase, Henrique, um bom trabalho é um sinônimo equivocado para esforço, porque dinheiro chega na sua mão se você se esforçar. Dependendo do seu privilégio, você vai ter que se esforçar mais ou menos, né? Ou da sua sorte, como você queira chamar. É engraçado, porque quando a gente fala, ele tem dinheiro, a gente já imagina que a pessoa é rica. Ter dinheiro, todo mundo tem, em quantidades diferentes. Então, você ter dinheiro na mão é fruto de esforço, seu direto ou indireto de outras pessoas, seus pais, enfim, alguém que te ajude. E você precisa reconhecer isso. E eu acho que é isso que não é ensinado. É ensinado que dinheiro cai da árvore. Ou você faz meia dúzia de gracinha no YouTube, vem dinheiro. Mesmo pra fazer meia dúzia de gracinha no YouTube, você tem que se esforçar para fazer com que aquilo seja rentável e atraente aos olhos dos grandes agentes investidores. É isso, mas exige um esforço. É um pouco equivocada o bom trabalho. Porque isso, além de ser também uma forma de se redimir da responsabilidade, como o Henrique disse, eu acredito que também é uma forma de dizer que, cara, eu mandei bem, entende? Então, esse dinheiro que eu ganho é porque eu mando muito bem. Então, eu sou tem uma foda. certa vaidade também nisso. E assim, porque, na boa, tem alguns youtubers aí que é difícil dizer que fazem um bom trabalho, né, cara? Assim. Bom trabalho pra quem, né? Aí que tá, é aquilo que a Carol falou antes, é. né? É relativo, né? Não sei se foi a Carol, foi a Dani que falaram. Espero que tenha sido alguma de vocês duas, né? Mas alguém falou aí que, né, que é relativo, né? Trabalho é relativo, né? Tu vê o cara dentro de uma piscina de Nutella, tem gente que vai dar muita risada e tem gente que vai... Meu, que perda de tempo é isso aí. É um bom trabalho ou não é? Alguém fez isso? Sim! Fez, tudo isso Dani. de Nutella? Fez. Claro que... Pois Cara, eu é. tenho tantas frases aqui pra passar que eu não sei se vale a pena fazer. Eu teria que fazer um podcast pra cada uma delas, mas vamos em frente, depois a gente pode voltar, não tem problema. Vamos. Tem uma outra mais leve que também, né? O cliente sempre tem razão. Essa daí é uma coisa muito... Eu já acredito que a galera, ninguém mais pensa nisso, né? Que o cliente sempre tem razão, que tem que fazer eu tudo que o discordo. cliente... Tu discorda, Carol? Sim, eu também discordo. Eu discordo. É engraçado que essa frase foi dita no penúltimo congresso que eu participei, lá em Viena. Foi dita por nossa, esse palestrante era ótimo, assim, o cara falava super bem, ele conseguia equilibrar um nível de seriedade, conteúdo e graça. Ele era muito engraçado falando. Ele foi justamente para falar que o cliente não tem sempre razão. No nosso caso, né, como tradutores, intérpretes, muitas vezes o cliente não faz a menor ideia do que ele está falando, mas obviamente ele quer pitacar porque ele está pagando, então, né? E qual seria a nossa função? Orientar. Mas para ele quebrar essa ideia do cliente tem sempre razão, ele deu um exemplo de, acho que era o pai dele que cortava o cabelo com o mesmo cabeleireiro sempre. Aliás, antes dele chegar no cabeleireiro do pai, ele pegou uma foto do Trump, do líder da Coreia do Norte e de mais alguém que tem um cabelo tosco. Ele falou, cara, todos esses caras aqui têm um cabelo merda, saca? Tipo, quem é o cabeleireiro desses caras? Socorro, sabe? Então, e aí, o que isso tem a ver com o cliente ter sempre razão? São pessoas que estão acostumadas a mandar muito, então tudo tem que ser feito de acordo com a vontade dela, mesmo que elas fiquem com essa cara ridícula pra todo mundo. Pra você não fazer isso com o seu cliente, ou seja, não deixar que seu cliente pareça um palhaço, enfim, né, fique ridicularizado, e pro seu trabalho também não pegar mal, você tem que chegar e falar, olha, tudo bem, você quer fazer desse jeito? Porém, eu, com a minha experiência, com, né, afinal de contas, o profissional aqui sou eu faria isso. O que você acha? Aí você sugere, aí a pessoa talvez pare e pense, pô, realmente, é melhor. Aí até ele menciona, tipo, trouxe a história mais pro lado pessoal, comentando do pai, que o pai também era uma vítima de cortes de cabelo escroto. E mudou a partir do momento que o cabeleireiro dele era um cara que empreendia no negócio. Então, o cara falou, pô, deixa eu te dar uma dica, assim, você fica ótimo desse
jeito, mas e se a gente mudasse um pouco e tal? Talvez ficasse melhor. Talvez ficasse ainda melhor. Eu não sei se eu consigo dizer concordo ou discordo dessa frase, mas é que eu acho interessante pensar que todas essas frases, na verdade, elas têm uma origem, elas vieram de algum lugar, onde em algum momento elas fizeram sentido, e aí depois as pessoas pegaram, simplificaram, botaram numa caixinha e sabe? E tirou do contexto, né? Transformaram numa coisa de uma dimensão só. O cliente tem sempre razão. O que significa? Significa que eu digo sim, amém toda vez. Eu super concordo com a Carol que, cara, o trabalho de qualquer profissional, acho que qualquer profissional, é colocar a sua experiência, assim, do cabeleireiro lá, do pai do cara, a gente, colocar a sua experiência, tipo assim, cara, olha, pela minha experiência, isso não vai funcionar, eu acho que fica melhor desse jeito. Isso é uma responsabilidade de qualquer profissional, em qualquer momento. Mas eu acho que essa expressão provavelmente veio de um momento, de uma tentativa de você ter um bom atendimento. Eu sempre enxergo essa frase muito no comércio, sabe? Mas, assim, dentro de loja, o cara entrar na loja, assim, e, né, você diz sim pra tudo que o cara... Sim, claro, está ótimo, não sei o quê. Mas eu acho que vem numa ideia de você promover um bom atendimento, de ouvir o seu cliente. Tipo assim, não é que ele sempre tem razão, assim, mas ele sempre tem algo a dizer. Isso com certeza, né? Então, de você realmente ouvir. É que vocês não imaginam, às vezes, o comércio de antigamente, assim, de mercearia... Eu sempre imagino aqueles donos de loja super mal-humorados, aquele cara que, assim, toma aí, se você não quer, não enche o saco, não volta na minha loja. Eu tenho isso na minha cabeça. De repente, pra tirar isso, começou essa coisa, o cliente sempre tem razão pra você tentar tratar melhor o cliente e tal. E aí acabou se transformando nessa coisa de uma dimensão só, que fala, o cliente sempre tem razão e ninguém questiona. Aí virou uma coisa, aí virou uma coisa autoritária, né? E aí eu acho que por isso, não sei se por causa dessa frase, mas o que eu sinto que a molecada hoje tem muito medo de cliente, tem, assim, tipo, não, o cliente sempre pede pra isso, o cliente, cara, deixa ele pedir o que ele quiser pedir, cara. Tu fala pra ele justamente isso aí que a Carol falou do palestrante, a dica que o palestrante deu. Eu também uso, cara. Já tive em sinucas de bico com cliente e tal. Mas ele tá me pedindo um negócio que não faz sentido, que isso aqui vai prejudicar ele ali e ali. E aí, o que eu fiz? Só falei pra ele. Cara, na minha experiência, isso aqui não faz sentido por isso, por isso, por isso. Justifiquei pra ele. Depois, mais na frente, tu vai ter dificuldade com isso e com isso aqui. Eu, como profissional, te recomendo a ir por essa solução aqui, que eu acho que vai ser melhor pra ti. Mas a última palavra é tua. Quem tá contratando o projeto é tu. Se tu acha que por aqui é o melhor caminho, beleza, eu vou fazer, eu não vou me opor. Isso é uma coisa que eu tinha uma época que eu me colocava contra. Não, isso eu não vou fazer. Não, aí não dá pra fazer. Desse caminho não dá. Cara, paciência. O projeto é dele, ele tá contratando. Se não chegar em um denominador comum, acho que a última palavra é do cliente. Mas que ele sempre tem razão, aí não. Ou no universo dele, né? Pra ele, aquilo lá parece verdade, mas numa negociação ali, o cara sempre ter razão é muito difícil a gente afirmar que é sempre ele que está certo daquilo. Ele não tem o panorama, ele não tem sempre o panorama de tudo. E não existe isso de alguém estar sempre certo. Não existe ninguém no mundo que está sempre certo. Cada um tem a sua bagagem, né? Cada um tem a sua visão, né? Mas e quem é o árbitro dessa disputa? Cliente, fornecedor, cliente. Pois é, o negócio é esse, é o que você falou, né? A gente oferece a experiência e no final das contas o cliente acaba dando a palavra final, até porque o projeto é dele, né? Se eu estou fazendo um site para alguém, eu estou oferecendo a minha experiência, é claro, mas se no final das contas essa pessoa não quiser aceitar, tem muita coisa que eu posso fazer. A gente fala muito, tipo assim, que aí você concorda com o cliente, mas eu acho que existem dois caminhos, sem defender intolerância, nem brigar nem nada. Acho que sim, você pode considerar os dois caminhos. Ou você faz o que o cliente tá pedindo, avisando que não vai ficar bom, né? Até porque quando ele voltar depois, você fala, eu avisei. Né? E segundo, eu acho que existe a possibilidade, sim, de dependendo do contexto do projeto, dependendo de coisas, de você falar, olha, sinto muito, mas desta forma eu não vou trabalhar, desta forma eu não vou te entregar. Eu posso te indicar aqui uma pessoa que eu acho que vai estar mais confortável em fazer isso, e a gente encerra o nosso relacionamento aqui. Eu acho que essa é uma possibilidade que a gente não fala muito, mas eu acho que ela existe. Sabe? E talvez a gente não fale muito porque eu acho que ela seria num caso muito extremo. Eu passei recentemente por uma situação, recentemente não, foi ano passado. Eu tenho um cliente que eu sei que ele faz algumas alterações no meu trabalho. Eu já sabia disso. Ele gosta de tipo, não gostei dessa frase, troco. Ok. Eu entendo a urgência dele, ele trabalha com eventos, então assim, eu sei que se eu tiver que acompanhar o ritmo dele, eu tô ferrada. Mas a partir do momento em que ele publica com erro e com o meu nome, aí eu fico puta. Aí ferrou. Aham. E aí eu vi isso acontecendo, porque no caso coincidiu de eu ir no evento que foi promovido, e aí eu pego aquela caderninho, né? Olha! Não, foi legal, era uma colega minha que tava se apresentando na parada, então eu fui direto no texto dela, né? Tipo, aquele orgulho, traduzi minha própria colega e tal. Aí quando eu olho, tipo, um erro crasso, aí eu, puta
Puta merda. Fui atrás pra ver, tipo, se tinha especificação, porque eu pensei, se ele não botou o meu nome, é ruim, eu vou falar com ele, mas não preciso ficar tão desesperada. Mas, cara, quando eu vi o meu nome, tradução e redação Carolina, eu catei o cara na hora, dentro do próprio evento. Falei, não dá, olha só, você quer alterar? Então você tira o meu nome. Ai, mas poxa, aí não vai divulgar seu trabalho? Eu falei, querido, mas você tá divulgando meu trabalho cagado. Eu não quero divulgar trabalho cagado, gente. Eu não fiz isso, tô divulgando uma parada. Porra, não, complicado, cara, na hora, sei lá, eu respirei fundo. Não quebrei, obviamente não, né, não fiz nenhum barraco, não faltei com respeito, mas deixei registrado por e-mail que a partir de hoje não quero mais a divulgação do meu nome. Eu posso continuar trabalhando com vocês, tranquilo, mas não divulguem mais o meu nome, só isso. O cara alterou, né? É complicado isso aí, né? Nossa, em design também acontece muito, assim, eu já fiz, por exemplo, já trabalhei pra um cara que ele chegou e me disse exatamente como que ele queria uma marca, né? E eu fiz a marca pra ele e tal, mas eu tava meramente sendo um instrumento, né? Eu tava só executando. A criação não era minha. E depois ele saiu dizendo pra todo mundo que eu tinha feito a marca, só que, cara, a criação era... Eu não tava endossando a criação dele. Eu não tava dizendo se eu achava legal ou não. Até no final das contas eu não achava legal o que ele queria criar. Só que ele me pegou pra executar, olha, só preciso fazer disso. Era um amigo e tal, né? Vou ajudar. Só que ele saiu divulgando meu nome também, sabe? Aí, puta merda, cara. E aí, como é que eu vou falar numa situação dessas, né? Aí, sabe quando o cara publica e te copia? Né? A criação é do Henrique, daí tá o Facebook, todo mundo olhando ali, tu fica, cara, não é minha criação, como é que... Puta, sai justíssima, o que tu faz? Deleta o post, tira o nome, xinga o cara. Carol foi forte, né, na coisa, foi lá, falou com o cara, eu não conseguiria, eu acho, cara. Eu ia ficar bufando, descontar nas pessoas perto de mim, mas talvez lá pro cara eu não falaria nada. Eu acho que pode ser uma postura parecida com essa da Carol, tipo assim, comentar, tipo assim, o conceito foi todo seu, cara, eu só executei. Porque foi verdade, né? Você só executou. Só executei. Né? E eu acho legal falar isso porque acho que é uma coisa que a gente, como freelancer... Na verdade, eu acho que designers, às vezes, não entendem isso com menos experiência. E muitas vezes no mercado, você tem que entender o que o cliente está contratando de você. Então, muitas vezes, quando você começa, às vezes, você acaba pegando muito cliente que está te contratando como executor, cara. O cara, ele quer dizer assim, isso, ele quer que você execute. E é isso aí. Então, não adianta, para esse cliente, não adianta você ficar gastando saliva, defendendo... Mas aí... Nesse caso, de repente, a gente pode criar um caminho novo, né? Na proposta, tu pode dizer, olha, eu vou executar o que tu tá me pedindo. Eu vou trabalhar como um executor. Eu não estou te prestando serviço de criação. Porque daí tu já sabe, fica claro, né? Porque senão tu não sabe o que é a criação de uma marca, o que é execução. Na verdade, eu nunca vi ninguém aplicando essa definição, né? Mas aí também, de repente, a gente entra muito no... Eu não sei se encaixa aí no universo da Carol, né? Da tradução e tal. Enfim, cara, é muito complicado, cara. Muito complicado, cara... Porque essa distinção, ela realmente não é super clara. E muitas vezes o cara te contrata e depois é que você saca que aquele cara queria um executor. Isso você vai ganhando experiência. E como designer e tal, eu acho que sempre vale a pena você, né, tentar, tipo assim, tentar vender uma ideia. Você pode sempre tentar vender pro cliente uma coisa que você acha mais bacana e tal. Mas eu acho que é bacana entender esses cenários, assim, o que o cliente tá contratando, sabe? Eu acho que como profissional você tem que se posicionar sempre dessa forma que a gente tava falando, que a Carol tava falando. Ou seja, oferecendo a sua experiência profissional. Mas às vezes você vai dar, né, de cara com a cara na porta e às vezes vai funcionar. Vai ter que ter paciência. E aliás, acho que de repente a gente chega numa outra... Eu não vou lembrar de nenhuma frase, mas é uma coisa que se fala muito também em empreendedorismo, que é de resiliência, resistência, né? De você tentar um monte de vezes. É uma coisa muito existente nesse mundo, né? Empreendedorismo, de frases feitas do empreendedorismo. Tem o fail fast, né? Fale rápido, né? Né? O cara não tem que ter muito medo dos erros e tal. Mas já tô com uma outra engatilhada aqui pra gente entrar. Fazer o que a gente ama, né? Faça o que você ama, né? E tem aquela outra... Não é Confúcio que é... Confúcio lá, o cara fala... Como é que ele fala? Confúcio. Confúcio? Como é que é a frase aquela? Você não terá que trabalhar um dia só da sua vida. Como é que é o início? Mas dele mesmo, fizer o que ama. Fazer o que a gente ama é uma coisa à parte. Se você ama, você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acho que é isso. Mas é dele mesmo? Porque eu já vi... Porque sabe como é que é a internet, né? Eu já vi essa frase em cima da foto do... William Shakespeare. Steve Jobs. Pode ser também. Ai, gente, eu
Eu acho essa frase muito polêmica, muito problemática. Eu acho que dentro da lógica trabalho no sistema capitalista, o pertencimento, o envolvimento emocional, o propósito, ele não é um elemento. Você é uma peça que precisa ser funcional naquela etapa para, né, gerar resultados. E isso acontece em todas as áreas. Eu acredito que essa vontade de busca por um sentido, e no caso essa frase de fazer o que a gente ama, são subterfúgios pra gente aguentar a porrada com mais calma, sabe? E não simplesmente, né, bater, jogar tudo pro alto e quebrar tudo. Porque essa é a lógica, né? Isso é uma coisa, é meio que um adestramento. Porém, eu de fato acho que quando você encontra uma atividade que te traz algum nível de satisfação, em que o esforço que você vai ter que fazer, as horas que você vai ter que se dedicar em tarefas não tão prazerosas assim, compensa. Essa satisfação compensa. Mas eu acho que é um pouco complicado, que a gente tá numa tendência de supervalorização, de fazer o que a gente ama, e você tem que encontrar o seu propósito de vida. E isso tudo é muito bonito pra quem tem privilégios, entendeu? Porque pra 99% da população, propósito, vai falar de propósito pra um atendente do McDonald's. Eu, se fosse a pessoa, tacaria o sanduíche na tua cara, sabe? Porque é isso, a pessoa tem que pagar conta e, né, a realidade é essa. Então, eu me incomodo um pouco com esse discurso bambolê, ciranda baiana, que ele tem valor, mas ele não se aplica a todo mundo. E o problema, como a gente vive numa sociedade agora hiperconectada, todo mundo é alvo e ouve esse tipo de discurso e fica se sentindo na merda porque não tem propósito de vida, porque não faz o que ama, porque, ó meu Deus, e aí as pessoas ficam mais depressivas e aí, né, enfim, a gente vive uma sociedade muito falida nesse sentido, sabe? E aí me incomoda esse discurso. E assim, eu sou uma pessoa que ama o que eu faço. Eu sou muito privilegiada em vários níveis. Eu amo meu trabalho, eu amo a minha profissão, é uma vocação, sabe? Eu realmente me sinto muito satisfeita e plena com o que eu faço. Mas eu sei que eu sou 1% da população e eu não vou ficar esfregando isso na cara dos outros necessariamente como tipo, cara, você também pode, você também consegue, porque não é bem assim, sabe? A gente vive numa sociedade totalmente desigual, não é? Não é pra todo mundo, né? Isso é muito bem lembrado, Carol, porque a gente às vezes fica num discurso aqui, até mesmo nos podcasts, né? Depois na edição eu fico pensando, né, com mais calma, assim, pá, a gente falou isso, mas, cara, é difícil tu ter um discurso que represente todo mundo, sabe? Que se aplique a todo mundo. Claro. É bem complicado e esse adendo, é legal sublinhar isso aí que a Carol falou, porque de fato vai ter gente que vai estar escutando. A gente fala da nossa realidade, né? Né? A gente fala do nosso umbigo, né? A gente fala da nossa realidade, né? Mas ela não é de todo mundo. Não é de todo mundo e com certeza rola essa frustração, cara. Rola essa frustração, sim. Mas só antes da gente continuar o papo, a frase do Confúcio é a seguinte, ó: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Essa que é a frase do cara. Mas... o Confúcio era muito bom, né? Você vê que a frase completa, assim, né? Sem ser simplificada, tipo assim, ela até faz sentido. Porque ele fala, escolhe um trabalho. Então, na verdade, você tá presumindo que a pessoa pode escolher o trabalho que ela quer, né? Já pega aí os privilégios, não? Então, quem pode escolher o trabalho? Escolha um trabalho que você gosta e, poxa, você não vai trabalhar nenhum dia porque você vai estar, né? É o que a Carol falou, tipo assim, eu gosto do que eu faço, eu escolhi isso aqui, eu tive a oportunidade de escolher o que eu quero fazer e eu gosto, né? Então, assim, eu concordo totalmente com o que a Carol falou, eu acho que, assim, faz sentido, eu acho que é muito bacana quando você tem a possibilidade de trabalhar com uma coisa que você gosta, que te dá satisfação. E chega no final do dia, nem todos os dias, tá? Acho que é importante lembrar isso, mas chega no final de algum dia e você pensa, puxa, que coisa legal que eu fiz. Foi bacana ter desenvolvido isso, foi bacana ter participado disso. Mas essa coisa, tipo assim, faça o que você ama. Eu não cheguei a ver, mas era uma palestra, assim, era em inglês, mas a tradução do título era faça o que você ama, sem desculpas. Né? E aí sem você pensa desculpas. que era em inglês. Sem desculpas, tipo assim, Caralho. Não, sem essa. Porque assim, não é escolha o que você ama e faça, e é isso aí, não dá desculpa. Era o título, de repente era só uma provocação, eu não cheguei a assistir a palestra, né? Mas eu concordo com a Carol, que vem de um mundo
completamente privilegiado, né? Em que, para começar, você pode escolher dentre vários trabalhos diferentes que você pode fazer. Você não fica limitado a uma gama de trabalhos que dificilmente vão ser gratificantes. Tipo, Até porque, como você falou, Dani, a gente não tá na realidade dos outros. A gente só pode falar do nosso ponto de vista sempre, né? Então, talvez, dependendo do contexto de vida de alguém, cara, conseguir aquele emprego como atendente do McDonald's é sim algo, tipo, sensacional e ótimo. Que bom que seja. Mas, assim, quando a gente tá falando no alto do nosso privilégio e sempre acaba soando um pouco superior aos outros, né? Isso é uma merda. Mas quando a gente olha, tipo, atenção, do alto, a gente pensa, putz, essa pessoa tá sendo subaproveitada, porque eu aposto que ela tem habilidades que funcionariam muito bem em outras áreas e ela seria melhor remunerada, enfim. Aí também a gente fica depressivo. Eu sempre, quando eu penso nisso, eu fico muito pra baixo. Não, mas acho que você lembrou uma coisa bacana, Carol, porque foi uma coisa que eu tava pensando também antes de entrar aqui no coisa de empreendedorismo, que, né, hoje em dia a gente fala, tipo assim, porque tem que empreender, empreendedor, tem toda essa coisa do empreendedorismo. Mas assim, cara, na boa, se você tem um emprego que te paga um salário, e você tá vivendo sua vida bem, você tá feliz com isso, você não ama o seu trabalho, mas você tá feliz, você vai lá, você faz seu trabalho, você volta pra casa, tá feliz de encontrar com sua família, no final de semana você curte, e de vez em quando, se você pode, você faz uma viagem, você tá feliz com isso, cara? Porra, que ótimo, sabe? Não vai sair empreendendo por aí não, cara, é na boa. É muita ralação, cara, é muito bom. É muito questão de perfil bom. Também, né? Sim, não é pra todo mundo. Total. Né? Mas é muito bom ter salário, ter férias, ter 13º aqui no caso aqui do Brasil. É muito bom, gente. Quem empreende não tem nada, entendeu? Sim. Então, se você tá feliz com isso, cara, não tem nenhum problema, sabe? Esquece dessa maluquice, faça o que ama, todo mundo tem que empreender. Não é verdade pra todo mundo. Eu tenho uma amiga que é exatamente isso que a Dani descreveu. Ela tem um emprego, ela é concursada pública e ela faz uma viagem internacional por ano, porque é o que mantém, assim, é o escapismo dela do trabalho dela, porque ela odeia o trabalho dela. E ela sabe, ela bota lá, toda vez que ela volta de viagem, ela seta um novo objetivo, né, um novo destino. Ano que vem eu vou pra esse lugar. Ela fica olhando o wallpaper ali no local de trabalho dela, sabendo, não, mas eu vou contando os dias ali, daqui a pouco eu tô indo pra lá. E aí isso faz ela segurar o trabalho dela, sabe? Mas tem uma boa vida, tem um bom apartamento, sabe? Vive muito bem e faz uma viagem por ano. Só que ela não gosta do trabalho dela. E, cara, mas, né, tá vivendo, tá indo, né? E eu olho pra ela assim, eu penso, caralho, tu tem tanta coisa aí, sabe? Que eu tô correndo ainda atrás, né? Tô montando negócio e tal, bababá. Fico olhando, é muito questão de perfil. Ela encontrou um jeito de lidar com aquilo, sabe? Ela encontrou um jeito. Ela se realiza fazendo viagem. Se ela tá feliz, cara, tá ótimo. Tá feliz, mas não é fácil. Tá bom pra ela, tá ótimo. Mas não é fácil e acho que nunca vai ser fácil, né? Eu sou feliz com o que eu faço, mas eu não tenho muitas recompensas que ela tem também. O meu dia a dia é mais divertido, digamos assim. É mais tranquilo pra mim vir aqui bater um papo com vocês, a gente gravar um podcast, depois a galera escuta, gosta, bababá. De vez em quando vem crítica também, né? Mas na maioria das vezes a gurizada gosta e tal, né? É mais prazeroso, mas ao mesmo tempo eu não posso, por exemplo, fazer uma viagem por ano. Eu não tenho, sei lá, ela já construiu um apartamento pra ela tem um apartamento muito grande, bonito, bababá. Tem lá a família linda dela lá. Mas então é muito questão de perfil. Sabe, muito questão de perfil. Não que um esteja certo e o outro esteja errado, é questão de perfil. Ela, talvez, se fosse empreender, talvez não funcionaria. Não é pra ela. Por mais difícil que seja o dia a dia do trabalho dela. Em uníssono ao que a gente tá falando, eu descobri um post na fanpage daquela escritora Elizabeth Gilbert, que é a escritora do Comer, Rezar e Amar. Eu não gosto desse livro, acho um saco, não consegui ler até o final. Mas eu gosto muito da autora, eu não li mais nada dela, até pretendo. Tem aquele de criatividade, como é que é, Dani? Sim, seja... É todo colorida, a capa é toda colorida. Bacana, toda colorida, mas não vou lembrar o título. Ele tá na minha lista de livros que eu quero comprar para ler, junto com uma outra colega minha que também é super afinada nas criatividades. Mas eu descobri essa publicação, acho que é de 2016, sei lá, é uma publicação antiga que ela fez na fanpage dela. Eu descobri através de um desses cursos do Udemy, não sei como é que fala, sobre criatividade com ela. Mas ela faz uma diferenciação tão ótima do que é hobby, do que é trabalho, do que é emprego e do que é vocação. E aí, quando eu li aquele texto, eu falei, obrigada, agora eu já entendi, sabe? Eu fiquei meio que em paz conseguindo fazer essa categorização, sabe? Eu até pretendo traduzir o texto e, enfim, publicar no Pronoia, só não encontro tempo, porque é um texto longo e, assim, é bem sutil, é um texto difícil de traduzir.
Gente, eu até cheguei a entrar em contato com a editora dela no Reino Unido, procurando saber se podia e tal, e aí eu tinha que pagar para traduzir. Aí depois eu fiquei pensando, cara, isso tá na internet, é domínio público, se eu pegar e traduzir e botar tradução livre de Carolina, tá ótimo, tipo, o que vai acontecer? É que já não tem isso, traduzido. Né? Sim. Boa. Pois é, enfim, outros idiomas, eu tô falando no português do Brasil, mas sei lá, vai que alguém da Itália pegou e traduziu e... Enfim, fica a dica. Muito bom. Outra coisa que eu queria dizer desse negócio do fazer o que a gente ama, que é perigoso também, é porque às vezes, cara, simplesmente não tem mercado, né? Saindo um pouco desse negócio do viés social, que é muito bonito também, mas assim, cara, às vezes não tem mercado pro que tu gosta de fazer, cara. E aí tu... Pois é. Cara, não tem mercado. Tipo, eu sou músico, por exemplo, né? Sou músico amador, digamos assim, que eu não faço isso pra ganhar a vida. Mas, cara, durante muitos anos, até os meus 24 anos, mais ou menos, eu fiquei pensando que eu ia ter uma banda e eu ia estourar, sabe? Eu ia fazer turnê internacional. Bom, tá, o namorado da Carol é músico, né? Músico e dublador, né? Ou tô confundindo? Agora é marido. Agora é marido. Isso. Mas enfim, cara, tipo, eu cheguei um momento da minha vida que eu pensei, cara, a vida de músico é sofrida, cara, vai ser muito difícil. Porque o cara começa a pensar assim, tem aquela banda que tava no auge, estourada no passado. Hoje ninguém mais tá falando daquela banda. Porque, de repente, o segundo disco não foi tão legal, o terceiro não foi tão legal. Sabe, é muito difícil esse negócio de fama e tal. Além de tu ter que ter talento, tem muito fator Dani Lima, que é a sorte, né? Fator Dani Lima, nós vamos... Tem sorte, cara, precisa ter sorte nisso aí. Privilégio e tudo isso, cara. Não é fácil viver de música, não é todo mundo que consegue. E o mercado de música sofreu um piripaque, né, muito grande aí há pouco tempo. O negócio de venda de CD, de música, isso tudo se transformou com a tecnologia e tal. Não se ganha mais tanto dinheiro quanto se ganhava. É difícil, cara. Eu vejo assim, quando eu era piá, no interior aqui do Rio Grande do Sul, tinha vários músicos que a gente escutava e tal. Hoje eu vejo esses músicos caminhando na rua aqui em Porto Alegre. Muitos desses eram músicos gaúchos, né? Então eu vejo esses caras caminhando na rua, sabe? Assim, e levando uma vida muito humilde, sabe? Morando em casas não muito glamurosas e tal. Correndo atrás mesmo. Esses dias eu topei com um cara num evento e tal. Eu pensei, cara, eu te vi há pouco tempo no Jô Soares, né? Anos atrás, na verdade, pouco tempo. Ele cara, a galera acha que porque eu tava no Jô Soares, eu tava, né, com a vida ganha. Mas eu tô falando toda essa novela pra, assim, cuidado, porque daqui a pouco o que tu ama não tem mercado pra isso, sabe? Ou de repente as pessoas não estão preparadas pra absorver aquilo. Então tem que tomar muito cuidado, cara, na hora que tu vai transformar um hobby em uma atividade que gere o teu sustento. Né, tem que tomar... Não, e o seguinte também, eu acho que a gente já falou isso em outro podcast, assim, cara, hobby é hobby. Você pode até transformar o seu hobby no seu sustento, no seu trabalho e tal. Mas, cara, será que é isso que você quer mesmo? Porque o meu marido é muito bom churrasqueiro. Muito bom mesmo. Tipo, então, muitas vezes, né, e meu marido é empreendedor. E, assim, é empreendedor, tipo assim, ele nunca teve um emprego, realmente, tipo assim, aquela coisa certa. Ele sempre foi empreendedor desde o começo. Ele começou trabalhando na empresa do pai dele e tal, mas, tipo assim, ele tem muito esse perfil. Mas, né, quando a gente morava em Vila Velha, ele tinha a empresa dele lá, né, a realidade do empreendedor, tipo assim, às vezes era muito dureza, né, e aí ele ficava, tipo assim, pô, cara, eu vou abrir uma empresa de churrasco, vou fazer churrasco, né, agora vou parar com isso, vou fazer churrasco, e eu sempre perguntava pra ele, tipo assim, cara, tudo bem, mas você já pensou que vai deixar de ser seu hobby? Porque a gente faz churrasco em casa, e aí ele serve o que ele quer, ele inventa os pratos, se ficou bom, beleza, se não ficou, também, mas se você vai oferecer isso como um serviço pras pessoas, a pessoa, ela vai querer escolher o cardápio do churrasco dela. A exigência é outra. De repente você vai trazer uma receita nova, que de repente ali não vai ficar muito legal, o cliente vai ficar insatisfeito. É um outro universo, assim. Aquilo que você ama se transforma em trabalho. Você vai ter que lidar, não adianta ficar achando, porque eu vou fazer o meu churrasco do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, e é isso aí. Os clientes todos vão ficar felizes, vão vir correndo atrás de mim e me entregar dinheiro. Assim, não, gente, isso... Aí você caiu da cama e acordou, né? Não, aí tem que ser muito mais sistemático, né? O hobby não é sistemático, o hobby tu faz quando tu tá afim, né? E trabalho não. Tem até o quesito de você transformar tudo em trabalho. Todo hobby, toda parada que você faz bem e que te dá prazer. E eu tenho muito disso. Eu digo que tudo que eu toco vira trabalho, vira uma obrigação, vira uma parada com uma proporção bizarra. Olha o workaholismo aí, Carol. Olha o workaholismo. Pois é, exatamente. Eu sou um péssimo exemplo, gente. Eu tenho que falar, tudo que eu falo, eu tenho que falar olhando pro espelho. E é isso, assim, você começa a transformar os seus hobbies, as suas fontes de satisfação pura e simples em algo mais metódico, mais sistematizado, aí você perde essa fonte de satisfação. Em algum momento você perde. Uhum. Eu, infelizmente, recentemente me dei conta disso com o carnaval. Enfim, o meu envolvimento com o carnaval é tão grande que eu entrei
pra diretoria de um bloco. E aí eu me dei conta que foi a pior coisa que eu fiz. Virou trabalho. Porque eu acabei ficando no nível de estresse e passei um ano inteiro fazendo paradas muito maneiras. Mas quando eu fui desfilar, eu tava tão estressada que eu não senti um mínimo de prazer. Eu tava doida que acabasse pra eu ir pra casa dormir. E foi muito triste chegar nessa constatação, sabe? Ainda mais pra mim. Carnaval é uma parada muito ritualística da minha personalidade. E aí foi tipo, caraca, cara, o que eu fiz, entendeu? Obviamente que eu pedi pra não tá mais na diretoria. Eu continuo no bloco, mas me tira das funções administrativas, porque senão eu surto. Sei lá, é minha personalidade. Eu assumo como uma responsabilidade e aí vira trabalho. No pior sentido da palavra, sabe? Sim, ficou alerta, né? Cara, é o outro lado, né? É o outro lado, tipo assim, quando você trabalha com o que você ama, é trabalho, cara. Trabalho sempre tem coisa chata. Então, por mais que seja a coisa mais legal do mundo, com carnaval, vai ter coisa chata. Bacana é trabalhar com uma coisa que você gosta, mas, tipo assim, pare e pensa sobre o assunto melhor, sabe? Não é só frase resumida ali, né? Vamos pular pra outra frase aqui, ó. Tem uma que é meio altruísta, assim, ó. Não quero dinheiro, só quero devolver à sociedade o que aprendi com ela. O que vocês acham dessa frase? Quem falou isso? Você tem um autor aí? Não peguei os autores, nada. Mas isso aqui, na verdade, ela não é exatamente assim. Mas é um papo que muita gente diz. Hoje em dia, principalmente com esse empreendedorismo de digital, rola muito isso, cara. Eu não quero dinheiro, só quero devolver à sociedade o que aprendi com ela. É uma coisa assim, ó, eu acho bonito esse altruísmo, mas tem que tomar um cuidado com essa frase, esse negócio de não querer dinheiro, sabe? Porque aí talvez a gente entre na divisão do hobby e do trabalho, né? Porque enquanto tu não quer dinheiro, tu só quer devolver à sociedade o que tu aprendeu com ela, beleza. Ninguém pode te cobrar se tu criou um projeto, alguma coisa social, sei lá, não, só tô, né, divulgando, só tô fazendo aqui o meu trabalho pra devolver pra sociedade e tal. E a partir do momento que tu começa a pedir dinheiro pras pessoas pra manter aquilo, ou tu começa a vender algo, as pessoas vão te cobrar mais, né? O churrasco aí do marido da Dani, né? Se o churrasco não tava bom, quando a pessoa foi lá comprar, ela vai reclamar. Mas enquanto ele tá só servindo churrasco pra devolver pra sociedade a felicidade que a sociedade deu pra ele anteriormente, tá ok. Eu só queria chamar a atenção dessa frase nesse ponto, sabe? Parece que também é uma outra frase de se eximir de responsabilidade, sabe? Mas na verdade, se você parar pra pensar, por que as coisas são excludentes? Quem foi que disse que é excludente? Você ganhar dinheiro e devolver as coisas pra sociedade. A gente tá aqui, tipo assim, gente, vocês, não sei o que vocês pensam aí, mas o Henrique não paga a gente não, tá? Porra, Dani. Estamos verdade. Da boa vontade, porque a gente curte o aparelho, porque a gente gosta do Henrique, porque a gente gosta de participar. E acredito eu, a Carol também, porque a gente quer devolver alguma coisa pra uma comunidade em que a gente faz parte, né? Olha aí. A gente tá falando da nossa experiência. Mas se te botarem uma graninha lá no banco, tu vai reclamar, Dani? Mas se o Henrique quiser pagar um cachê, tá bom também. Não tô recusando. Tá boleto. Eu pagaria, mas né, eu só quero devolver pra sociedade o que eu aprendi com ela. Não, e assim, na boa, eu peço desculpas de antemão se eu vou parecer rude e besta pelo que eu vou falar, mas talvez vocês não conheçam esse meu lado, mas eu tenho um lado um pouco cru, assim. Mas, gente, na boa, isso é maluquice de rico, né? Sim, na boa, cara. Assim, saindo um pouco dessa grosseria, eu acho bacana quando as pessoas têm uma condição financeira muito legal e elas começam a perceber, aquela história da pirâmide das necessidades, né? Vocês têm as suas necessidades básicas atendidas, aí você tem ali as necessidades afetivas, tá? Quando você chega no topo da pirâmide das suas necessidades atendidas, você começa a perceber que, na verdade, o mais bacana mesmo é a troca que você tem com outras pessoas. Eu acho muito legal as pessoas que são super privilegiadas e entendem isso, sabe? E começam a devolver realmente para a sociedade tudo que elas receberam. Eu acho muito legal isso. Só que isso é um privilégio de poucos. Assim, eu realmente acredito em devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. É por isso que eu participo aqui, é por isso que eu escrevo a newsletter. A newsletter, ela tem um viés comercial, tipo assim, no futuro vender algumas coisas atrás dela. Também tem, mas muitas das coisas que eu escrevo, eu realmente acredito que eu posso compartilhar alguma coisa que eu aprendi, que eu posso ajudar alguém. Só que eu também tenho que pagar meus boletos, gente. Eu tenho que receber dinheiro pra poder pagar a escola das crianças, sabe? Então... que assim, ó, normalmente eu vejo isso em pessoas que não estão com a vida ganha. Cara, essa frase é nova pra vocês? Eu acho que eu nunca ouvi dessa. Não exatamente, mas assim, o teor dela, o significado dela. Vocês não costumam ver por aí? Nossa, cara, eu vejo muito, assim. O cara tá iniciando um projeto, assim, de repente de criação de conteúdo, a galera usa muito isso. Não quero dinheiro agora, não sei o que, eu só quero devolver pra sociedade. Cara... mas acho que isso é meio uma tática também, sabe? É uma tática, exato. Aquele vendedor que chega fingindo que não quer te vender nada. Exato. Tipo um sketch do Python, cara, que eu assisti outro dia, que era muito bom. Que o cara bate a porta da mulher, assim, fala, quem é?
O cara, eu sou um ladrão. Ladrão? Você não é vendedor de enciclopédia, não? Não, sou um ladrão, eu vim aqui te roubar. Tá bom, pode entrar. Aí quando entra, então, senhora, eu vim aqui te vender uma enciclopédia e tal. Que merda, cara. Eu acho que é meio isso, né? Uma tática meio assim, não, veja bem, não tô vendendo nada, gente, tal. Aí vai aquele papo enrolando e tal. Mas se você quiser aqui colaborar, né? Exato, eu acho que é meio que tática, né? Tá o Henrique aqui julgando, cagando regra, né? É que eu acho que assim, cara, qualquer negócio que tu vai fazer, qualquer projeto, tu precisa de dinheiro. Tu tá com a vida ganha, tá botando todo o teu dinheiro lá pra devolver pra sociedade. Cara, que ótimo se tu tá nessa condição, na posição de poder fazer isso. Ótimo que agora tu virou Bill Gates, tu te aposentou da Microsoft lá e conseguiu se aposentar e fazer trabalhos sociais, cara, legal. Só que eu vejo que não é isso, cara. Tá na cara que o maluco quer ganhar dinheiro, sabe? E qual que é o problema disso, cara? Mais uma vez, a gente já linka com o dinheiro a consequência de um bom trabalho. É a questão do dinheiro, né? Esse negócio do dinheiro. Parece que se o cara quiser dinheiro, ele vai tá perdendo a pureza. O projeto dele vai estar deixando de estar imaculado, né? Tipo, não posso querer dinheiro porque eu vou afugentar as pessoas. Cara, ótimo se tu tá dando algo pra sociedade e elas podem pagar por isso. Tu não tá enganando ninguém, tu não tá fazendo nenhum trabalho sujo. Não tem problema querer dinheiro, sabe? Eu acho que tem... todo mundo trabalha por dinheiro, cara. Todo mundo. Que não tem outra saída, cara. A menos que tu... Assim, quem não trabalha por dinheiro, gente, ou tem alguma coisa ilegal, ou então a pessoa é muito rica. Tá vivendo no meio do mato ali, se sustentando, né? Tá numa comunidade hippie, alguma coisa, né? Porque se tu tá, né, tu tem aluguel, tu tem internet em casa, tá ouvindo esse podcast, provavelmente tu precisa de dinheiro, meu brother. Carol, algo a dizer sobre isso, Carol? Eu nunca ouvi essa frase diretamente, né? Alguém falando isso e eu tá presencialmente. Então, realmente, quando a Dani falou, isso é uma coisa de uma galera mais classe alta, concordo, mas acho que todo mundo faz um pouco disso. Embora não verbalize com essas palavras. E é nobre, sim, mas, enfim, voltando ao que a gente sempre fala, a gente não sabe lidar bem com dinheiro, né? Então, também não há nenhum problema em querer ganhar dinheiro. Até o meu marido fala, às vezes, que eu preciso mudar um pouco a minha mentalidade sobre dinheiro, porque como eu sou... Ok, agora eu vou me envergonhar em rede nacional, mas meu marido criou um personagem pra mim, que é Valiter, a pequena socialista. Pensei num daqueles bonequinhos Funko, assim. Não, tipo, ele nunca desenhou, ele disse que vai pedir pra um amigo nosso que é ilustrador desenhar, mas basicamente é tipo uma menininha pequenininha, muito raivosa, e que às vezes solta umas frases assim, de efeito. E ele diz que o meu lado Valiter, a pequena socialista, não me deixa, às vezes, aceitar que eu mereço por um trabalho bem feito. Algumas coisas, né? Curtir algumas coisas, logo ganhar mais dinheiro em determinadas situações. E aí um dia ele falou assim, cara, você tem que aprender a gostar de ganhar dinheiro, se sentir bem em ter dinheiro, porque a sensação que eu tenho é que, como a gente é mal educado financeiramente, a gente tem dinheiro na mão, a gente gasta logo, ou a gente, tipo, dá uma função, mas não, sabe, não quer ficar com ele, nem, tipo, apaixonado por ele, porque isso é feio. Então, assim, eu comecei a realmente prestar atenção no que ele dizia, e eu meio que me sabotava em vários momentos, tipo, na hora de fazer um orçamento. E aí, eu, aos poucos, estou mudando isso, embora, né, seja muito difícil, porque eu também acredito, né, o meu lado Valiter da pequena socialista, acredito que o dinheiro também promove muitos dos males da nossa sociedade. Não só o dinheiro, a forma como ele é usado para agravar a desigualdade social. Então, é claro, viu, a forma como ele é usado, logo, envolve a forma como nós usamos, o que nós, homens e mulheres, fazemos. Então, eu fico meio que em cima do muro com essa frase. Eu acho que ela procede, mas... às vezes é só uma forma bonita de dizer que a gente tá aí fazendo, tipo, um bom uso dos nossos privilégios e não fazendo nada para que esses privilégios sejam melhor distribuídos. Eu só quero deixar claro, assim, ó, eu acho uma frase linda. Eu só quero devolver pra sociedade e tal. Porra, o que, por exemplo, é o trabalho aqui que nem a Dani tava falando, né? A gente tá devolvendo pra sociedade. O aparelho elétrico é isso, né? A gente divide o nosso conhecimento aqui com mais pessoas. Só que em determinado momento, algum dinheiro tem que entrar para o aparelho elétrico, porque senão a gente não consegue mais fazer podcasts. Tem que ter algum sustento. O Henrique tem que pagar a hospedagem, o Henrique tem que pagar o SoundCloud, o Henrique tem que pagar o MailChimp, que é caríssimo pra que o e-mail chegue na caixa das pessoas. Então, a gente tá inserido num contexto que não tem como tu deixar parte, sabe? Enfim, ótimo. Se tu tem condições de devolver pra sociedade sem querer uma contrapartida, tu não precisa dessa contrapartida, ótimo. Mas se tu tá numa posição em que tu precisa da contrapartida das pessoas, não tenha vergonha disso. E não tenha vergonha de dizer e deixar claro, sabe? Não
não tem problema nenhum nisso, sabe? Tá fazendo isso aí pra ganhar dinheiro. É que as pessoas também taxam isso, né? Talvez seja uma tática pra fugir disso. Aquele cara lá só quer ganhar dinheiro, não quer se envolver. Cara... Se tá bom, você não quer não, cara? Quem não quer? Porra, cara. Eu entendo totalmente o que a Carol falou, porque eu acho que tem dois lados, assim, né? Assim, realmente a gente vive numa cidade muito desigual. Eu também penso muito sobre isso, principalmente quando você tem filhos, acho que você pensa muito sobre isso, né? Poxa, como é que eu crio os meus filhos pra, de repente, quando forem adultos, eles viverem de uma forma que vão fazer a sociedade melhor e não pior, né? Puta de minha responsabilidade. Mas, por outro lado, a gente também tem que entender que a gente tá vivendo nesse contexto. Acho que não tem nenhum problema em a gente aproveitar certas partes do nosso privilégio quando a gente pode, assim, não é fechar completamente os olhos para as outras pessoas. Eu realmente acredito que a gente tem que fazer coisas para devolver para a sociedade, e eu faço muito isso. É desde o podcast a, tipo, brinquedo das crianças e roupa, que eu tô sempre doando, cara, porque a gente tem muita coisa, não tem por que ficar com esse monte de coisa entulhada aqui, não tô usando, ainda tá legal, tipo assim, cara, doa, passa pra frente, faz uma, né, faz aquilo movimentar, eu realmente acredito nisso. Mas as duas coisas não se excluem, né? Você pode fazer uma coisa bacana e você pode ganhar dinheiro e pagar suas contas. Exato, né? E querendo ou não, o podcast aqui tu tá fazendo pra botar pra comunidade de volta o que tu aprendeu, mas também é propaganda pra ti. Também te posiciona como a Dani Lima, que tem exposição lá no aparelho elétrico, que nem a Carol, que foi esses dias reconhecida num evento, né, Carol? Que o pessoal, a Carol Foi do ótimo. aparelho. Pois é. Isso também te ajuda, de certa maneira, ajuda nos teus negócios, né, de alguma maneira. Se tu tá falando coisas inteligentes aqui, opa, essa menina fala coisas inteligentes. Vou acompanhar ela lá. Mas enfim, é uma frase bacana aí, que eu acho que tem que pensa, né, o que tu tá querendo dizer quando tu diz não quero dinheiro, só quero devolver à sociedade que aprendi com ela. Que é uma frase ótima, linda, mas tem que cuidar com o negocinho aí. A Carol deixou um negócio muito claro, cara, essa parada do dinheiro, da gente tentar se desfazer do dinheiro. Tem um livro, cara, que fala muito sobre isso, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu sei que tem um título muito autoajuda e tal, ele até inclusive tem umas partes que o cara fica falando assim, diga agora pra você mesmo, eu tenho uma mente milionária. Ele te sugere que tu diga isso em voz alta pra ti mesmo, né? Mas ele fala muito, cara. Apesar disso, dá pra tirar umas coisas bem legais ali do livro, sabe? Vale a pena ler. Deixa o link aqui pra quem quiser saber mais sobre esse livro. E ele fala muito disso aí que a Carol falou. Ajuda também, né? Total autoajuda. Ele fala desse negócio de que a gente... Por exemplo, se tu tinha conflitos em casa a respeito de dinheiro, tu começa a pegar uma relação bizarra, tu começa a desenvolver uma relação bizarra com o dinheiro, porque tu acha que o dinheiro traz preocupação e traz coisas ruins. Então tu, inconscientemente, tu começa a te desfazer do dinheiro, e tu nunca tem dinheiro. E tu tá sempre dizendo isso, porra, nunca tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E o dinheiro não para na tua mão. Então tu começa a não te relacionar com uma maneira legal com o dinheiro. Aí tem outras crenças, tipo, os teus pais só te falavam que quem tem dinheiro é bandido, quem tem muito dinheiro é porque fez coisa ruim, porque roubou, porque faz coisas que não são legais, tu começa a querer te afastar do dinheiro. E é bom, cara, dar uma lida nesse livro aí pra ver se, de repente, não tem alguma coisa que se aplica à tua vida, né? Para e pensa como é que Tava era. pensando em ler. Sim. Pô, cara, eu li, fez muito sentido. Muita coisa que eu vi lá tinha sentido pra mim, cara. Eu acho que aquela youtuber financeira, Natália Arcuri, né, o nome dela? Isso, canal do Poupe. Eu acho que ela Poupe. menciona isso num TED Talk dela. Ela fez uma apresentação no TED.com. E acho que ela fala justamente desse livro e dos hábitos, né, de quando ela era criança. Vale a pena seguir, sim. Henrique, Diga. já que você tá falando tanto, a gente tá falando tanto de dinheiro, né, e que eu acho que muitas das crenças e dessas frases giram em torno disso, você tinha, enfim, a gente se preparando pro podcast, você sugeriu algumas, né? A gente podia falar agora do só fica rico quem joga sujo. É verdade. Só enriquece quem joga tem, sujo. dá Tava pra aqui. ver. Pode falar. Tem algum insight aí, Carol? Então, eu acho que existe um limite de riqueza em que é possível você ser rico sem você fazer filha da putagem, sabe? Porque tem umas paradas que tu vê e fala assim, cara, é impossível que essa pessoa não tenha feito alguma merda, alguma, né, tipo, sacanagemzinha na contabilidade pra ter receber esse dinheiro crédito. fácil. Não existe dinheiro fácil, né, gente? Pra ter dinheiro fácil, você tem que... Eu contesto até uns níveis de luxo e de... Fala, Carol, sei lá, de bota de quem? Vamos dar nome aos bois aí, Carol. Eu não sei, tipo, se eu vejo um prédio lindo, bem construído, todo envidraçado e tal, da mega empresa tal, eu penso assim, cara, essa empresa ganha dinheiro licitamente do início ao fim? Entendeu? É isso.
E eu sempre faço essa pergunta, não só para uma empresa, uma corporação e tal. Eu até entendo que, obviamente, em nível de empresa, corporação, multinacional, é claro que tem muito dinheiro envolvido. Mas eu fico me perguntando se o dinheiro que circula é lícito, entendeu? É licitamente adquirido e repassado. E aí, levando para o microcosmos da vida individual e pessoal de cada um, tem alguns níveis de ostentação de riqueza que tu vai em bairro mais chique e tal, que você fica assim, cara, isso daqui é impossível ser do jeito que é Pra quê, né? licitamente. É impossível. Uhum. Então, depende também do que você... Essa frase me faz pensar nesse raciocínio e também me faz jogar outra questão. O que é ser rico? Porque eu vejo um cara desse, sei lá, tipo, ontem mesmo vi no jornal que alguém da... Enfim, a Lava Jato tá prendendo metade do Leblon, aparentemente. Então, tipo, toda hora passa uma coisa do A Lava Jato Leblon, chegou no Leblon. No Leblon. Ipanema, uma porrada de rua assim que você fala assim, pô, fui à praia outro dia, passei ali perto. Uhum. E aí você fica pensando assim, cara, essa pessoa é considerada rica. E eu acho que isso, pra mim, isso não é riqueza, entendeu? Você ter tudo isso, né? E aí você é preso por uma, sei lá, acaba indo junto. Nem sei se o cara fez, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, isso é ser rico? Boa. Perdeu uma coisa muito valiosa, né? Perdeu a liberdade agora. Cara, pois é, a gente pode... A gente, claro, do ponto de vista... Bom, o Aparelho Elétrico é um blog meio bicho grilo, né? Ultimamente a gente tá meio bicho grilo, assim, né? Tipo, ser rico não é sentar, não é ser o tio Patinhas, né? Daqui a pouco ser rico... Cara, um conceito de riqueza pra mim, que eu acho que é bem interessante, é, por exemplo, tu poder parar de trabalhar e conseguir manter o teu padrão de vida por bastante tempo. Quanto mais tempo tu conseguir manter o teu padrão de vida, mais rico tu é. Porque tem muita gente que se intitula por aí rico, mas não pode parar de trabalhar. Porque se vai um dia no trabalho, a empresa sucumbe, né? Desmorona. Conceito de riqueza, com certeza. Tem gente que diz que quem é rico é quem tem tempo, quem pode fazer as coisas, quem tem liberdade, porque muita gente começa a ganhar muito dinheiro, mas a partir do momento que tu começa a ganhar muito dinheiro, tu é o funil na tua empresa, tu é uma peça fundamental na tua empresa. No momento que tu não tá ali, a empresa não vai pra frente, a riqueza não chega mais, né? Tem uma frase também, sem desvirtuar muito, mas quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Exato. Eu não sei se eu botei essa aqui, mas eu tinha pensado nela também. Mas eu acho que essa frase, tipo assim, só fica rico quem joga sujo, eu acho que vem numa percepção do que a gente estava falando aí também, de que dinheiro é uma coisa suja. Então, se você tem muito do dinheiro, então você só pode ter feito alguma coisa errada, né? Eu concordo com a Carol que tem certos níveis do que a gente chama de riqueza, vamos dizer, riqueza convencional, tal, tipo posses. Certos níveis de posse que você olha assim, tipo assim, cara, de onde é que essa pessoa tira tanto dinheiro? Sabe o que passa na minha cabeça? Casas que tem mais de 5 banheiros. Dá vontade de perguntar, você tem tanto cuca pra cagar, gente? Quantas bundas tu tem fora do país? Hotéis ou mansões que tem 30 banheiros, 40? Dos questionários do IBGE, eu acho que quando pergunta pra medir, acho que é a renda da população mesmo, uma das perguntas é quantos banheiros tem na sua casa. É uma medida de riqueza, né? Porque, na verdade, tem gente que também não tem nenhum, né? Sim. A gente tá falando quem tem demais, pra quê, bizarro, mas também tem um outro lado, quem não tem nenhum. Eu acho que tá muito ligado o que a gente tava falando, que, tipo assim, que dinheiro é uma coisa suja. Então, quem tem muito só pode ter feito alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que não necessariamente é verdade. Talvez a pessoa gerencie melhor o dinheiro dela. Porque, na verdade, dinheiro não é exatamente sobre quanto você ganha, cara. É quanto você consegue guardar e investir. Assim, você pode ganhar 20 mil reais todo mês, mas se você gastar 21 mil reais todo mês, você tá endividado, você vive endividado. Agora, se você ganhar 1.000 reais por mês, mas você consegue gastar 800 e economiza 200, cara, você tá numa situação muito melhor, né? Então, foi bem distante os exemplos, mas a ideia é essa, não é sobre o quanto você ganha, é quanto você consegue guardar e investir. Isso que o Henrique falou sobre riqueza, tipo assim, quanto que você consegue parar de trabalhar e manter seu estilo de vida. Então, isso tem a ver com o nível de pança que você tem, né? O nível de investimento que você tem. Ou a maneira que tu estruturou o teu negócio. Às vezes tu consegue estruturar o teu negócio que tu não precisa te envolver tanto. Tá olhando de fora, né? Então tu consegue parar de trabalhar e tu consegue ter tempo, né, pra fazer as outras coisas. Tu não é um escravo do teu trabalho, tu não é um escravo do negócio que tu criou. Mas é uma coisa muito engraçada. Eu acho que a partir do momento que tu estoura um determinado padrão, tu subiu lá em cima, tu tem tanto dinheiro, cara, que aí muita maracutaia começa a vir atrás de ti. Porque muita gente fica de olho nesse dinheiro pra viabilizar os seus próprios sonhos, né? Então daí começa, né? Pô,
porra, cara, tu começa a analisar esses políticos aí, né? Por que o cara aquele tinha não sei quantas malas de dinheiro? Pra que aquele dinheiro todo parado lá, cara? Qual que é o sentido disso, velho? Sabe, dinheiro do ponto de vista do capitalismo, ele tem que estar na rua pra continuar mantendo a máquina. Tem que estar girando o dinheiro tem que girar, né? Que, aliás, isso aí é uma outra máxima que tem, né? O dinheiro precisa girar, ele não pode ficar parado. E o cara fazia totalmente, não faz sentido nenhum, ele não tava usufruindo daquela porra nenhuma lá, tava parado, tirou de um monte de gente, provavelmente de um monte de criancinha, né? Que não tinha merenda no colégio, que vai pra aula só pra comer a merenda, né? Não é nem pra estudar, é só pra ter merenda, porque em casa não tem. E, cara, tava lá, qual que é o sentido dessa porra, né? Aí o cara começa, com certeza, a ficar avaliando o que é riqueza, o que não é e por quê tudo isso, né, cara? Será que o cara, sem aquele dinheiro, ele não conseguia fazer as coisas que ele... Porque eu acho que assim, ó, chega num ponto, cara, que tu tem tanto dinheiro que tu não consegue comprar coisa mais cara do mundo, sei lá, meu, chega num patamar que o que tu vai fazer agora? Ah, não, agora só tô esperando eles fazerem as viagens pra Lua pra eu poder começar a ir, porque é só isso eu não consigo comprar. Pra eu ir também. Eu acho que aqui no Brasil também tem muito essa percepção, porque eu acho que tem duas coisas no Brasil. Primeiro, a gente realmente tem um problema sério de corrupção, que é endêmico e que digam o que quiserem, né, gente, mas vem lá do começo, desde lá dos tempos lá em que o Brasil foi descoberto. A gente nasceu no meio corrupto, né? Só pensar que nossa sociedade antigamente achava ok comprar e vender pessoas, então, né, você tem um nível aí moral meio maluco, né? Mas isso é um lado que realmente dá essa percepção de sujeira no dinheiro. Mas eu acho que tem um outro lado que é muito característico do Brasil, é que a gente tem uma forma de fazer as coisas, funcionarem muito complexa, muito complexa. Às vezes eu fico realmente impressionado com a capacidade do Brasil de complicar as coisas simples. Assim, realmente um talento gigantesco. E aí o que a Carol comentou, por exemplo, de uma empresa e de repente tem um vidro todo envidraçado, será que todo o dinheiro dessa empresa é lícito? Eu chutaria que ele é lícito, mas ele é cheio de manobras. Porque é uma coisa tão complicada de se entender, é uma coisa tão complicada de fazer, a tributação, as leis, é tudo tão maluco, que, tipo assim, você tem pessoas que são especialistas em fazer manobras ali pra contabilidade continuar legal, tá no limite da legalidade ali, e pra empresa poder continuar fazendo dinheiro, porque se de repente ela fosse pagar de fato tudo aquilo que é devido, talvez a operação dela não fosse viável. Então, assim, é um aspecto, assim, acho que é bem do Brasil mesmo, em que, além de toda a nossa falta de manejo com dinheiro, todo o nosso dato, assim, de falar de dinheiro, em gerenciar dinheiro e tal, ainda tem todo esse mecanismo muito complexo em que a gente tem que colocar o nosso dinheiro, né? Porque se a gente tem uma empresa, a gente tem que pagar imposto, né? E como é que é esse imposto? É o simples, é tudo tão complexo, cara. Nem fala. É enlouquecedor. Dá preguiça. Dá uma preguiça. Dá até, às vezes, dá vontade de não crescer. É horrível falar isso, mas você tem que fazer essa migração, você pensa assim, caraca, cara, que dor de cabeça. Eu acho, Carol, eu te senti meio pessimista em relação a essa, né? Tipo, tu meio que acredita que só pra ganhar muito dinheiro tu tem que fazer maracutaia. Mas eu acho que dá pra crescer, digamos, num nível saudável, que tu tenha uma vida confortável dá. sem tu fazer maracutaia, sabe? E dá pra se sentir rico também, sabe? Tu tá te sentindo rico porque o dinheirinho tá ali, tu sabe que se a tua família tá com alguma dificuldade de saúde, tu pode bancar o tratamento, tá tudo tranquilo, sabe? Sem tu precisar fazer maracutaia, né? É mais ou menos aquilo que eu falei. A partir do momento quando começa a te destacar, eu acho que oportunidadezinhas de fazer coisinhas por debaixo do pano, duvidosas, acho que começa a aparecer. Aí que daí tu vai ver se tu vai te manter íntegro ou não, né? Pelo menos eu imagino assim, né, cara? Eu tô longe também de poder falar isso com conhecimento empírico, né? Mas... Concordo, Henrique. É que eu quis pegar o exemplo, que essa frase só é rico, eu quis pegar o exemplo mais emblemático do que a gente tem de ser rico, sabe? É aquela parada bem ostensiva. E eu, claramente, não tenho... Isso pra mim não é riqueza. Pra mim, riqueza... Aliás, eu me considero muito rica. Porque viver os meus dias do jeito que eu vivo, eu sou muito rica. Com certeza. Eu faço o que eu gosto, eu consigo cuidar da minha saúde, sabe? Eu tenho relações saudáveis. Isso pra mim já é riqueza, então eu já me considero rica. Eu já, tipo, quando as pessoas falam, você quer ficar rico? Eu penso, não, já sou. Não preciso ficar divulgando isso pra todo mundo, mas eu penso, cara, já sou rica. E não é riqueza financeira, entendeu? Tipo, pra mim...
E, inclusive, eu aprendi isso com meu marido. Ele fala, tem uma frase ótima. Pra ele, riqueza é você ter dinheiro suficiente pra não ter que se preocupar com dinheiro todo mês, assim, de uma forma obsessiva e de Exato. sobrevivência. E você percebe que, na verdade, isso não tem nem muita relação com a quantidade de dinheiro. Tipo, você ter dinheiro pra não se preocupar. A pessoa pode ganhar muito dinheiro e continuar se preocupando, porque né, não tá Sim. gerenciando bem, tá gastando mais. Exatamente. Tá? Eu acho bacana essa concepção. E eu acho que dessa frase, o ser rico, eu acho que é o rico, tipo assim, se associa também a coisa do ser rico a esbanjar dinheiro, que é outra ideia maluca, né? Assim, quem é rico bizarra. é quem cuida bem do seu dinheiro, não é quem sai gastando. Eu acho que verdade, falou tudo. O objetivo é ser. Que Então- nem tem uma foto que ilustra bem isso aí que você tava falando, Dani. Se eu não me engano, é o Bill Gates e o Mark Zuckerberg, os dois sentados num sofá. E os dois estão usando, assim, uma calça jeans e uma camiseta. E não estão de relógio nem nada, assim. E aí, tipo, fala assim: ó, esse aqui são os dois caras mais ricos do mundo. Ou alguma coisa nesse sentido. Do outro lado, acho que tem um outro cara que tá assim, que usam, sei lá, Lacoste, o Rolex. Aí. Entendeu, meu amigo? O objetivo é ser rico e não parecer rico, sabe? Mas dá pra questionar também, porque eles usam jeans e camiseta, mas de repente na casa do Bill Gates ele, sei lá, só come caviar porque ele gosta de caviar. Não sei, né? Ele certamente tem Bom. certeza de que ele tem gastos altos com alguma coisa que ele gosta, ou seja, ele não se importa com a marca da roupa dele, mas ele gosta, sei lá, de comer caviar, beluga, Brussels, raro de não sei o que vem da Islândia. não sei o quê. Provavelmente deve ter, né? Custa Provavelmente. milhares de dólares. É. E o cara, tudo bem, ele conquistou, ele pode, né? Mas você acha que é muito isso, né? Tipo assim, a ideia de que você tem que ter dinheiro suficiente pra esbanjar. A gente associa muito isso à riqueza, né? Tipo assim, tem dinheiro suficiente pra esbanjar. Tipo assim, não, gente, olha só, se você quer ter dinheiro, se você quer ter tranquilidade, uma tranquilidade financeira, a ideia é não esbanjar. Até porque, como eu disse no começo, gente, dinheiro é uma coisa que hoje você tem, amanhã você não tem. Porque hoje, de repente, você tem lá um bom pé de meia, tá tranquilo. Amanhã acontece alguma coisa na sua família, bate na madeira, mas alguém fica doente, tem um câncer, alguma doença complicada, e você tem que gastar o pé de meia, porque, afinal de contas, do que ele vale se a pessoa da sua família ou você for morrer de câncer, né? Você vai pagar um tratamento que, de repente, é muito caro. Muito É bem. isso, cara. Saúde. Você ter saúde é uma riqueza, olha que eu vou te contar. É. Já pegando o gancho pro próximo que eu vou colocar aqui, que é doar para receber, né? Eu não sei do que vocês pensam a respeito disso, mas já que a gente tava falando de câncer, cara, tem um negócio que na introdução eu falei, né, que algumas frases levam para um outro campo mais etéreo, meio que não tem muito uma coisa na prática e tal. Essa da doação é uma coisa muito engraçada, porque 2 vezes eu doei para pessoas com câncer. 2 vezes eu doei, assim. Eu não costumo fazer doação, não costumo dar esmola e tal. Às vezes tem um cara que pede comida aqui na entrada do... Ele pede dinheiro, às vezes ele pede dinheiro porque ele quer tomar uma cachaça. Mas às vezes ele pede comida na entrada do supermercado. E aí eu já fui lá, já comprei sanduíche, suco pra ele e tal. Mas dinheiro eu não costumo dar, porque eu acho que... Enfim, não costumo dar dinheiro. Se é pra dar alguma coisa que seja comida. Mas já aconteceu de uma vez um cara, que era um programador aqui de Porto Alegre, ele descobriu que tava com câncer e tinha que ir pros Estados Unidos pra se tratar. E aí a galera tava fazendo uma vaquinha pra ajudar ele. E eu, cara, não sou de dar dinheiro, pensei assim, cara, recém tinha começado a vender os freelancer Docbox. Recém não, já tava vendendo um tempo, assim. Mas eu, naquela semana, não tinha feito nenhuma ação pra promover o negócio, né? Normalmente vem mais vendas quando tem alguma ação promovendo o negócio e tal. E eu vi aquilo e pensei, cara, não me custa nada, né? Já entrou um freelancer Docbox hoje, que eu ganho R$41,35, eu vou doar isso pra esse cara, não custa, né? Vou ajudar um pouco. E o cara era programador, daí eu pensei, putz, né? Podia ser um amigo meu, me sensibilizei mais, assim. E daí eu, tá, beleza, vou doar, R$41,35. Cara, na mesma hora entrou outra venda, cara. Na mesma hora, assim. E aí, cara, eu pensei, porra, que viagem. Cara, eu acho que era uma época que eu tava meio sensível, eu comecei a chorar, velho. Comecei a chorar, cara, que merda, como assim, velho? Não faz sentido isso, né? E tá, beleza, né? Mas assim, ó, sem pensando em ter nada em troca, sabe? Pensei, não, tomara que o cara consiga, né, se tratar pra voltar e tal, não sei o que, ficar bem de saúde. E um tempão depois, aconteceu de uma boxeadora, também daqui de Porto Alegre, uma menina, assim, acho que devia ter uns 25, 26 anos, que ela praticava boxe e tal, e também tava com câncer. Apareceu ele na minha timeline, alguém divulgou e tal. Não divulguem aí, pessoal, não me marquem nas postagens, porque eu vou fazer doação. E, cara, apareceu essa menina
genuína ali. E eu, cara, já tinha entrado uma venda também do freelancer DocBox naquele dia. Eu pensei, não, vou fazer a mesma coisa, né? Vou doar 41 com 35. E, cara, não demorou muito, veio outra venda, sabe? E, tipo assim, foi meio um negócio simultâneo, sabe? 2 vezes. Cara, é uma coisa, assim, muito bicho grilo. Eu não entendo essas paradas. Eu não faço pra receber o dinheiro de volta. Simplesmente eu faço... A gente já falou em algum outro podcast, assim, de fazer o bem, cara. Faz coisas legais que isso retorna de alguma maneira pra ti. Não que tu tenha que doar R$1.000 pra tu receber R$1.000. Não que tu tenha que doar R$2.000 pra receber R$4.000. Não é assim. Eu acho que é genuíno a parada. E aí, por isso, cara, que essa frase ela tem um significado meio, assim, diferente pra mim, cara. De fazer as paradas. Então, 2 vezes eu experimentei isso, sabe? Se Carol Machado estiver ouvindo, ela vai dizer, Henrique, isso é mero viés de confirmação. Ela vai Viés de confirmação. Eu ia falar isso. Cara... Eu ia falar isso, mas eu respeitei a sua... Não, pode ser que seja, Dani, mas é uma coisa muito incrível, assim, a coincidência do negócio, sabe? E às vezes eu paro pra pensar assim, cara, eu não sou um cara religioso, sabe? Eu não tenho religião. Então, eu fico pensando, cara, né, eu acredito em coisas boas. A minha crença é essa, sabe? Eu não sei, pode ser que aconteça de repente as pessoas só fazerem coisas boas e só se derem mal. Mas eu acredito muito que se tu fizer coisas bacanas pras pessoas, sem esperar nada em troca, faz porque pelo altruísmo mesmo, sabe? De, não, quero fazer bacana, porque a gente sempre recebe algo em troca, nem que seja o bem-estar de estar fazendo algo em troca, né? Tô fazendo isso aqui, eu vou me sentir bem. É um egoísmo de certa maneira também. Mas eu queria contar esses dois causos aí, essas histórias tristes aí. Nessa frase particular, eu acredito, é uma crença pessoal, totalmente, tá? Eu vou perturbar o Henrique e dizer que as histórias dele são viés de confirmação, né? Você meio que já acreditava que não acontece e tal. Mas assim, eu pessoalmente acredito nisso, tipo assim, de você doar para receber. Na verdade, eu não sei, porque eu não acredito muito, não é doar para receber, mas eu acredito muito em doar. Eu acho isso bacana. Engraçado que a gente falou, né, como a relação de dinheiro, às vezes tem relação com o que a gente, quando era criança, tinha em casa e tal. E eu, desde criança, eu sempre vi o meu pai sempre fez doação. Então, naquela época, até hoje, né, ligava, sei lá, a Legião da Boa Vontade, não sei o que, pedindo doação. Meu pai sempre fazia, chamava lá na janela pra pedir um prato de comida, meu pai dava, ele sempre foi assim. E me marcou muito. Desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer, tipo assim, eu fazia doações pra Suípa, sabe? Eu sempre fui me organizando, assim, de fazer pequenas doações. Agora, com essa coisa de crowdfunding, é até terrível, tá? Porque às vezes, tipo assim, eu não devia gastar esse dinheiro agora. Mas, pô, já que é tão legal. Vai lá e gasta. Aí eu vou. É porque eu não consigo ver como gasto, né? Eu não consigo ver como gasto, né? Investimento. Assim, o projeto é bacana, vai ser legal se acontecer. Poxa, aí vou lá e boto o dinheiro. Né? O dinheiro tá saindo da minha conta e às vezes, né, não podia estar saindo naquele momento. Mas acontece. Então, eu acredito que a gente, independente de que posição. Eu sou um pouco poliana nesse sentido. Às vezes eu acho que independente de que posição você esteja na sua vida, em que momento você esteja na sua vida, você sempre tem alguma coisa pra doar. Sempre tem alguma coisa que você pode dar. Porque sempre vai ter alguém que tá mais ferrado do que você. Eu sempre fiz muito disso, tipo assim, tanto de doar dinheiro. Normalmente dou dinheiro na rua, também é uma briga aqui em casa, porque meu marido vê um pouco mais como Henrique, não gosta de dar dinheiro, mas eu dou, normalmente. Vamos ler o Segredo da Mente Milionária lá. Gente, imagina, as pessoas. A minha namorada. Eu conheço muito do sofrimento das pessoas, assim, a Lu muito. dá Eu também sou a popona. Contou uma história triste, que nem foi o Vini que falou no outro episódio, assim, contou história triste pra mim, danou. É o Vinão de bom coração. Pois é, também não posso ver uma cara triste. Isso não é exatamente uma ajuda, mas assim, isso que eu tava falando também de doar roupa, doar brinquedo das crianças, e até eu faço isso pros meninos também, tipo assim, olha, só quanto brinquedo vocês têm aqui, vocês ganharam um monte de brinquedo aniversário, dia das crianças, vamos escolher alguns que vocês não brincam mais pra gente levar lá pras crianças, que não tem brinquedo, aí eu falo para as crianças dos orfanatos que não tem papai e mamãe, não tem brinquedo, aí a gente separa, tal, leva lá, porque é isso, a gente, ainda mais a gente, no país que a gente vive, na posição que a gente tem tanto privilégio, a gente tem tanta coisa. Eu acho que, cara, tá boa, né? Vamos dividir isso. Eu acho bacana. E assim, eu não sei, eu nunca achei que eu recebia alguma coisa em troca. Tipo, nunca aconteceu comigo de eu dar um dinheiro e receber o dinheiro ali. É bizarro. Mas por outro lado, eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu já falei aqui, eu realmente sou uma pessoa muito sortuda, gente. Existem muitas coisas que acontecem na minha vida que não tem outro nome a não ser sorte. E de repente, sei lá, tem uma relação. Eu não acredito muito nessas coisas de energia, o universo que devolve. Isso não é uma coisa que ressoa pra mim. Eu não acredito nessas coisas. Mas eu acredito com o que o Henrique falou. Tipo assim, fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem também é um ditado, mas é algo que eu acredito. Eu acho que é
bacana. No mínimo, vou estar fazendo a vida de alguém um pouquinho melhor. Eu acho que é uma coisa legal. E eu acho que empreender, a gente, né, já que o programa, né, não é exatamente sobre altruísmo, mas sobre empreendimento, eu acho que muitas vezes empreender tem a ver com isso também, porque da forma que a gente tem falado hoje de empreender, não é mais aquele abrir a lojinha, né, para poder se sustentar e tal. Você tem vontade de empreender também para desenvolver uma ideia. Então, eu acho que também tem um pouco dessa coisa de doar, que é isso de doar o seu tempo para fazer aquela ideia acontecer, para alguém ter um produto bacana, ou para alguém ter um serviço legal, ou sabe, tudo bem, tô sendo um pouco utópica, no fundo, eu sei que as pessoas vão ganhar dinheiro, mas quando a gente fala de propósito, é um pouco isso também, né? Tipo assim, poxa, eu acredito que a vida das pessoas pode ser melhor com essa ideia aqui que eu quero empreender. Eu acho que eu posso transformar a vida das pessoas para ser um pouco melhor. Tem uma coisa de doação nesse formato de empreendedorismo que a gente fala hoje. Sem as frases feitas, sem as maluquices de só faço o que ama, tal, com o pé no chão, tal, mas eu acho que tem uma boa parte assim, de uma doação nesse formato de empreendedorismo. Com certeza, empreender tu faz algo pras outras pessoas, né? Tu tá doando de alguma maneira, né? O bom empreendedorismo é esse, que traz benefícios pras vidas das pessoas, né? Mas vamos lá, Carol, o que tu tem a dizer sobre isso, doar pra receber, que te parece? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso de verdade. Que bom, não vou ficar me sentindo bicho grilo sozinho aqui, tô mais tranquilo agora. Não, eu acredito, talvez muito pela minha formação espiritual no catolicismo, junto à minha família, essa prática bem franciscana, né, de São Francisco de Assis, de você ajudar quem precisa e se doar, porque de alguma forma você vai receber. O Henrique, eu acho que ele teve a sensibilidade de perceber os frutos que ele ganhou da doação dele logo, né, de cara, que também foi uma parada muito imediata e palpável, mas eu me sinto assim, até eu sou uma pessoa religiosa, já fui mais presente no catolicismo, hoje não sou tanto, mas vamos dizer que a minha mentalidade espiritual foi construída com base no cristianismo, então, e hoje eu digo que eu nunca me senti tão cristã do jeito que eu vivo hoje, mais afastada da vida paroquial e dessa religiosidade no sentido de todo domingo à missa e tal. Eu não pratico mais isso, mas as minhas atitudes me fazem crer que eu sou muito mais católica e cristã do que eu era antes. Então, eu acho que essa bagagem me faz encarar a minha vida inteira como um eterno estou recebendo por tudo que eu já fiz. Não que, meu Deus, tudo que eu já fiz, como se eu tivesse, né, movido como uma coisa que você, né? Resolvido os grandes problemas da humanidade, tipo, né, a gente tenta contribuir, mas eu consigo, assim, é até como você disse, poliana, né? Não poliana no sentido, né, acho que até eu li esse livro e eu ficava meio chocada, aquela tipo, quebrei uma perna, pelo menos eu tenho a outra. Quebrei outra perna. Pelo menos eu adoro. Braço. Eu de todas as polianas, adoro poliana, gente. Eu acho um pouco forte, eu acho que tem que ter um espaço pra tipo, cara, que merda, quebrei a perna, sabe? Tem que ter esse espaço para desabafo, mas concordo o lado poliana de ver que não existe só negativo e só positivo, existe a realidade, né, e a forma como a gente percebe a realidade é uma parada, uma programação nossa, né, neurolinguística, digamos. Quando eu faço algum tipo de doação, e eu gosto de fazer doação, e quando eu não consigo fazer, até fico assim, putz, podia, né, fazer mais, sabe, aquela consciência pesada. E até às vezes com trabalho voluntário mesmo, tradução. Na área da tradução tem uma organização que se chama Tradutores Sem Fronteiras. E eu tento sempre, quando dá, tipo, fazer, às vezes eu recebo chamadas de trabalho deles e contribuo. Ou se eu sei que um evento é realmente voluntário para uma comunidade, eu, sei lá, abro mão da minha diária. Enfim, a gente pode ter várias formas de doar, que a gente até receba alguma coisa, né? Algum material, digamos, tipo, você tá doando seu tempo, né? Porque a gente sempre pensa muito, tipo, eu tô doando dinheiro e eu estou recebendo dinheiro. Não, você tá doando o seu tempo de vida. O tempo é um bem preciosíssimo, que a gente perde ele a cada instante. Então, só de você estar ali presente, fazendo alguma coisa pra alguém ou pra alguma causa, já é uma doação em si. Eu consigo enxergar os frutos que eu vou ganhando no meu dia a dia. E também concordo, assim, pode ser muito, né, como o Henrique fala, bicho grilo, mas acho que se você entra nessa sintonia e você também
de fato acredita nisso, sem juízo, sem julgamento, fazer juízo de valor, se é bobo, se não é, você emana alguma energia, você vibra de alguma forma que eu acho que volta bem pra você, sabe? A gente não fala tanto, tipo, cara, não vou em tal lugar, ou não, sabe, ali tem uma energia meio ruim. Isso existe, independentemente de religião, de crença, de fé, enfim. Então acho que tá tudo muito sincronizado nesse doar e receber, é uma forma de reenergizar e energizar você e o ambiente ao seu redor. Então, sim, acredito. Olha aí, muito bem. Viu só, Dani Lima? Viu só? Eu também acredito nessa coisa de doar. Eu só não acredito nessa coisa de energias e tal. Tu só acredita no que a ciência comprova, né? Eu sou cética. Tu é filha da ciência. Mas olha só, é até interessante, o Neil deGrasse tem uma fala muito bacana sobre isso. Ele é um cientista, né, gente? Então, ele tem uma cabeça científica. Mas ele diz que existem duas verdades. A sua verdade pessoal, ou seja, aquela que você acredita. E a minha verdade pessoal, eu acredito nessa coisa de doar para receber. Existe a verdade científica dos fatos, ou seja, cientificamente nada disso faz nenhum sentido. Eles ainda não chegaram lá, Dani. Eles não chegaram lá ainda. Mas nada disso foi comprovado, então. Mas existe a sua verdade pessoal, que não tem nenhum problema com ela. Tipo assim, afinal de contas, quem sou eu pra falar da sua experiência, né? Pra falar da sua sensação, se você percebe isso aqui. Quem sou eu pra dizer sobre ela? É a sua verdade pessoal. Ela só não é uma verdade absoluta, né? Uma verdade científica. Só isso. Essa é a minha forma de ver as coisas. E é válido, com certeza. Antes de finalizar, eu preciso te convidar, ilustre ouvinte, pra ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente fala de empreendedorismo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente produz, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Contribuindo com R$5 por mês ou mais, você já tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Porque, né, o aparelho é um projeto de verdade, precisa de din-din pra se sustentar, né? Tem que pedir o din-din porque, né, não é, eu preciso de dinheiro, eu quero devolver pra sociedade que eu aprendi com ela, mas eu preciso de dinheiro também. Cara, olha só, tinha muitas frases pra falar, tinha uma ideia genial é fundamental pra ter sucesso, dinheiro precisa girar pra voltar à nossa mão, abrir meu negócio porque eu não gosto de chefe, é preciso se manter ativo pra atrair mais oportunidades, feito é melhor que perfeito, quem pensa muito em dinheiro não ganha dinheiro, enfim, tem muita frase. Vamos fazer mais um. Podemos fazer mais um. Sei lá, chama mais gente, não sei. Feito é melhor que perfeito, eu gosto muito, isso eu acredito. Feito é melhor que perfeito, eu falo, e eu acho que é válido. Eu acho que dentro de um limite, né, não é que tipo assim, vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né, e é isso aí, é assim mesmo. Obviamente dentro de uma atitude profissional, tal, mas certamente, pra mim, feito é melhor do que perfeito. Mas vamos guardar isso aí pra próxima, Dani. Aproveita que tu tá falando já, pra não estourar o nosso tempo. Amarra o assunto, se tiver mais alguma coisa que tu lembrou aí das frases e tal, e já convido o pessoal aí pra assinar tua newsletter, divulgar teus projetos. Fica à vontade. Vou falar mais de forma geral, eu acho que, assim, esses ditados e essas frases que aparecem, hoje em dia, tipo assim, tem um monte de perfil do Instagram que fica com um monte de citação e coisas que, né, as pessoas ficam lendo. Elas vieram de algum lugar e elas são tiradas do contexto. Eu gosto, eu adoro uma citação, gente. A minha newsletter, quem recebe, sabe que a primeira coisa que vem é sempre uma citação, normalmente de alguma coisa maluca, tipo Douglas Adams, ou Doctor Who, ou Dr. House, alguma coisa assim. Mas sempre tem uma citação, porque eu curto, eu acho bacana essa coisa de citações. Mas eu acho que a gente precisa sempre ler e pensar no que a gente está lendo, né? Porque, assim, não tomar aquilo como verdade sem analisar, sem pensar. A gente sempre fala muito de autoconhecimento aqui no aparelho, né? E não busquem autoconhecimento. Mas eu acho que realmente é muito importante e eu acho que esse pensamento, de uma certa forma, cético também é muito importante, porque não é porque alguém disse uma coisa que aquela frase é verdade, que é uma verdade absoluta, né? Você tem que perguntar de que forma, em que contexto isso serve pra mim, faz sentido pra minha vida, né? Então, nunca ouvir essas coisas e sair repetindo, assim. Acho que não faz muito sentido, não é muito mais bacana você tentar aprender com aquilo. E aí, sinceramente, se você tem, e falando de frases feitas, eu acho que só tem dessas frases de empreendedorismo que eu acho que é inquestionável e que veio da frase do livro que eu vou recomendar, que é o Empreendedorismo para Subversivos, do Facundo Guerra, que o Henrique já leu também, que ele fala o seguinte: fluxo de caixa é rei. Cara, pra mim essa é a única verdade absoluta dentro do empreendedorismo. Porque assim, cara, é verdade que a gente faz o que a gente gosta, é verdade que a gente quer devolver coisas pra sociedade, é verdade que eu quero ajudar as pessoas, tudo isso é verdade. Só vai acontecer se eu tiver um fluxo de caixa saudável. E fluxo de caixa saudável não quer dizer que você tá ganhando milhares de dólares no seu negócio, quer dizer que você presta atenção nisso e gerencia, e olha, né, tipo, se mesmo que o seu negócio seja pequenininho, você tá ali investindo pra ele crescer
crescer, tá prestando atenção no dinheiro, tá gerenciando isso. Então eu acho, pra mim, a única frase feita sobre empreendedorismo que vale, que assim, não dá pra quebrar, eu acho que é do Facundo Guerra, que tá no livro, fluxo de caixa é rei, cara. Muito e bom. o livro, e eu acho que é um livro bacana pra quem tá nessa coisa de empreendedorismo. Eu acho um livro bacana para ler, porque ele é um empreendedor com experiência, ou seja, ele não escreveu um livro sobre empreendedorismo do ar, ele tem muita experiência e ele tem uma visão bacana, tanto dos erros que ele cometeu, dos caminhos que ele foi escolhendo. Eu acho que é um livro bem bacana para ler, para sair dessa coisa de citação de Instagram do empreendedorismo, pensar ter um olhar mais amplo sobre empreendedorismo. E é isso. Quem quiser assinar a minha newsletter e ler as minhas citações, ler as citações que eu coloco lá, e as cartas, cartas criativas para otimistas incuráveis. Só entrar na minha página do Facebook, dá para acessar por lá. É facebook.com/Dani Lima Designer. No Twitter é Dani Lima, Instagram Dani Lima Designer. E o meu site é danilima.com.br. Então é isso. Valeu, Henrique, por mais um papo. Muito obrigada. Obrigada também pela companhia, Carol. Muito bom, Dani. E eu aí endosso aí, reforço a indicação da Dani do empreendedorismo para subversivos do Facundo Guerra, que é um cara muito bom para ele tem história lá ele revitalizou, né, ou ele revitalizou partes do centro de São Paulo, né? Ele acredita muito no centro de São Paulo, ele criou o grupo Vegas, né? Ele criou um Vegas, que é o primeiro empreendimento dele lá, meio que do nada, do lado dos puteiros, onde ninguém acreditava. Então ele começou a fazer um negócio e ele começou a fazer um negócio totalmente inusitado. Ele é um cara que, tipo assim, foda-se business plan, foda-se. O negócio é fazer mão na massa. Ele tem um empreendedorismo ali real, do mão na massa, daquele negócio de fazer mesmo, descobrir fazendo, que é muito legal. Então, com certeza, isso aí é uma puta de uma dica. Vale a pena ler com toda certeza. Vamos lá, então, Carol, amarra tudo aí. Já convido o pessoal para conhecer mais o teu trabalho. Fica à vontade. Só uma observação curiosa. Dani fazendo citações lindas. E a única citação que passa pela minha cabeça quando alguém pergunta se eu tenho uma frase que eu gosto é do Mr. Catra. Quando ele diz no tweet dele, deixa as pessoas. Eu adoro essa frase. Deixa as pessoas. Eu mando esse tweet pra vocês. É um tweet famoso que eu guardo, assim, tipo... Eu guardo sempre no meu celular pra ter ele, assim, né? Naquelas situações que você lança, assim. Eu adoro essa frase. Bom, enfim, o papo foi muito bom. Eu acredito que essas frases, elas são como nós, seres humanos. Nós somos filhos do nosso próprio tempo. Isso é uma citação de um historiador famoso. Ah, moleque, pronto. Saiu do mercado. O nome dele é Mark Bloch. E ele diz que o homem é filho do seu tempo. Então essas frases, elas também têm um contexto no tempo, no espaço, um contexto cultural. E acho que elas estão muito em voga por toda a crise que o mundo e principalmente o nosso país vive. Crise chama empreendedorismo. Mas eu acredito que a gente não pode ficar cego por um empreendedorismo e não contestar, e não questionar, e não debater, como o que a gente fez hoje. Então, muito válida essa iniciativa, Henrique. Muito obrigada por ter me chamado. Fico à disposição se rolar um repeteco com mais frases. E para quem quiser me seguir nas redes, eu tenho blog sobre vida tradutória, como um todo aqui no Brasil, ser freela ou autônomo. Tem gente que prefere se chamar de freela, outros acreditam que é uma questão de ser autônomo. O Pronoia Tradutória tem Twitter, Instagram, Facebook e o blog no Medium, que é só você digitar Pronoia Tradutória no Google que você vai encontrar também. E é isso. Obrigada, Henrique, pelo convite mais uma vez. E eu que agradeço. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Dani. A gente vai se falando. Um abração. E esse então foi o episódio número 59 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. As frases que a gente citou hoje aqui, tem algum sentido pra você? Conta pra gente nos comentários do blog ou manda uma mensagem de áudio na nossa fanpage no Facebook e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Fale com a gente também nas redes,
No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOaparelho. E faça parte do nosso grupo secreto no Facebook. Faça parte da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico, meu jovem. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito! Então era isso, um abraço e Ario. Alô? Hello. Nossa, adiantando a minha crítica já. O prenúncio do... Prenúncio do caos. Filântropo, me ajuda aí, como é que é a palavra? Filantropo. Filantropo? Filantropo. Então- Você só tava botando o acento no lugar errado. Eu não tô com a palavra fresca na mente, assim. Henrique não tem vergonha de pedir dinheiro. Né? Tem que pedir o din-din, né? Sabe? Você tem uma... Voltou, pode continuar. A coisa. De onde eu volto a falar? Do banheiro? Pode parar do banheiro, vou te falar, mas... Estamos falando. Muito inteligente, né, Carol? Obrigada. Fala mais merda às vezes também. Mas aí o Henrique corta na edição. 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 Edição.